Bom dia a todos. Vamos dar início ao workshop Gerenciamento de Referências com Mendeley, que está ministrado por Bárbara Vieira. Graduação e mestrado em Administração na Universidade de Brasília, doutorando em Administração pelo PPGA, UNB, pesquisadora do Grupo de Estudos de Pesquisas Avançada em Logística e Supply Chain Management da Universidade de Brasília. Agradecemos ao ministrante e a todos que se inscreveram. Informamos que, a partir de agora, a atividade está sendo gravada. A gravação será disponibilizada no YouTube do Departamento de Administração. Pedimos aos participantes que desliguem seus microfones e suas câmeras. Além disso, pedimos que as perguntas sejam enviadas pelo chat ou que levantem a mão, caso tenham alguma dúvida. Oi, gente, eu vou dar. Agora eu entendi. Eu vou só 2 segundos aqui. Agora eu entendi, Gabriel. Gente, obrigada pelo convite. Eu vou só. Eu entendi porque que tá todo mundo não conseguindo entrar, tá? Eu entendi aqui o problema. Eu não entendi o problema e estou tentando resolver. 2 segundos, então tá. Enquanto isso, 2 segundos, gente. Vai ficar isso na gravação mesmo, mas faz parte, porque a Isa que descobriu o problema aqui. E é porque o link está levando para a arte do Canva. Em algum momento eu troquei, coloquei o link errado. E é isso, né, gente? Faz parte, né? Tudo certo. Mas enfim, vamos, enquanto isso, eu vou perguntando. Alguém já aqui já usou o Mendeley? Sabe o que que é o Mendeley? Tá? Então, então tá. Alguém aqui enquanto eu. Isa, desculpa, Isa. Obrigada por ter avisado. Já troquei o link. Vê se agora vai. Ai, foi. Não fez sentido nenhum. Isa, você consegue avisar? Gente, agora que eu fui ver, já eram muitos, muitos e-mails e eu logo vi que eu resolvi trocar. Ainda bem que foi o meu, não foi de outros. Isa, você consegue avisar pro Alan postar sobre o link tá Aviso, certo, tá? O link aviso, já tá aviso certo. sim. Obrigada. Então tá, gente. Desculpa, faz parte, né? Vamos pra gravação, vai dar isso. Vamos lá. Enquanto isso, eu vou compartilhar minha tela. Beleza, né? Vocês estão vendo aqui minha tela. Eu vou ficar fazendo. Agora viu? Tá entrando, gente. Faz parte, gente, faz parte, faz parte. A gente faz, mas enfim. Então, eu vou ficar usando o PowerPoint e o Mendeley ao mesmo tempo. E aí, depois, no final, a gente manda esse PowerPoint para vocês para ficar o passo a passo, até para eu não esquecer e eu não me deixar alguma coisa batida, tá bom? Então, eu combinei com os meninos. Qualquer dúvida, vocês podem levantar a mão, perguntar no chat. E aí, ou eu respondo na hora, dependendo da dúvida, ou a gente segura e responde no final, tá bom? Então, vamos lá, né? Como o pessoal me apresentou, vou falar sobre gerenciamento de referências com o Mendeley, né? Eu sou a Bárbara Vieira, eu faço doutorado na UNB com a Patrícia, se Deus quiser, ano que vem acaba isso. E eu usei o Mendeley. Então, eu comecei a usar o Mendeley como que se diz? Na minha graduação, em 2011, mas eu aprendi ele só com gerenciamento de referência, tipo. Não, nem de gerenciamento, né? Fichamentos. Eu colocava lá só para ler, tipo um leitor de PDF. E aí depois, como se diz? Aí depois quando eu entrei no mestrado mesmo com a Patrícia, eu comecei a aprender a usar o Mendeley e desde então eu uso. Né? Eu já ofereci, depois que eu aprendi com ela, acaba que igual ela fala, né? Eu que fico ofertando agora essa esse workshop, sempre, até para o grupo de pesquisa, para fora, enfim. Então, já ministrei acho que umas 10 vezes, até a gente colocou no grupo de pesquisa, né, para o pessoal participar, porque assim, a cada edição, às vezes, se o Mendeley tem uma atualização, e da última vez que eu dei para agora já teve uma atualização, então quem viu o vídeo da 2 anos da semana acadêmica já tá diferente algumas coisas, né, ele vai melhorando, então a gente sempre tem que estar se atualizando. Então tá, né, então é tipo, sabe quando você tem que fazer aquele trabalho, ou quem tá no TCC, PPA, né? Eu tenho um artigo, uma disciplina que tem um artigo, e você tem que entregar aquela coisa, tipo, se às 11h59, e a última coisa que você ainda não fez, que você tem que fazer, é colocar a referência toda de uma vez. Então, tudo que você citou no seu texto, você tem que ir lá no final e colocar tudo. Então, se você esquecer uma referência, é aquela referência que a banca vai olhar, é aquela referência que o seu professor vai cobrar. Além disso, você tem que saber também a norma da MNT para você conseguir colocar. Então, o Mendeley vai te ajudar com isso, tá bom? Então, antes de tudo, vamos ver aqui quantos que a gente já tem. 58. Então, eu vou voltar aqui para o Mendeley, para vocês, e vocês podem até levantar a mão, tá bom? Vou deixar aqui do ladinho. Quem aqui já escreveu um artigo, um TCC, ou está escrevendo PPA?
Só levantar a mão. 1, 2, 3, ó. Beleza. Então, pelo menos aqui, quem já está escrevendo sabe que essa parte, ou quando vai chegar nessa parte, vai ver que essa parte, assim, escrever é ótimo, mas sabe aqueles ajustes finais, a gente já tá cansado, ou aí você tem que, se você manda para um evento, ele vai cobrar a BNT. Aí se você manda para outro evento, por exemplo, acho que no ADM a gente tem que usar, pode usar a BNT agora, né? Mas você tem que usar só um. Então, por exemplo, você tá escrevendo todo o seu TCC em ABNT, e aí você vai mandar pro EGMA, acho que não, mas o EGMA pode ser APA. E aí você tem que saber, então, como que é APA. Então, troca algumas coisas, então isso já ajuda. Vamos lá. Quem já usou um gerenciador de referências? O Mendeley, o Zotero, qualquer outro. Pode só levantar a mãozinha. Então tá. Então, ó, bastante. Então tá. Perfeito. Obrigado, pessoal. Então vamos lá. Então, né, vou explicar como que é o Mendeley e tudo mais. E como eu já expliquei, o pessoal foi entrando. Qualquer dúvida que vocês tiverem, levanta a mãozinha ou escreve no chat que o pessoal de apoio vai me avisar e a gente vai trabalhando, tá bom? Só lembrando, eu vou ficar trabalhando com o PowerPoint, que depois eu mando para vocês, e com o Mendeley, tá bom? Tem alguma dúvida? Ou tá tudo certo? Então tá. A primeira coisa é o acessar o Mendeley. Então vocês vão entrar aqui no Mendeley, tanto que eu coloquei. A primeira coisa que você pode vir aqui, ó. Vocês vão acessar o Mendeley. Beleza? Se colocar Mendeley aqui, vai aparecer a página do Mendeley. E aí, então, é criar uma conta, a conta de graça. Com a conta de graça, a minha começou de graça desde que eu fiz em 2011. Então, assim, tá lá, tá bonitinha, tudo mais. Eu consigo ter, não sei quanto, com espaço de memória, mas assim, tem um espaço bem grande o meu, que agora eu não olhei pra oficina, mas tem. Então, vocês vêm aqui, cria sua conta, ok? Uma indicação é fazer o seu cadastro. Então, vai lá, cria. Não usar o e-mail institucional. Então, sabe, quando você for fazer o cadastro, vai lá criar o seu e-mail. Tenta não usar o e-mail da instituição, da UNB, de qualquer outra faculdade, tá bom? Por quê? É igual o Simpla que a gente já avisou, outras coisas. Se você usa o e-mail da UNB, depois quando você sai da UNB, você não tem mais esse e-mail. Então, você não vai ter acesso ao seu Mendeley, entendeu? Não sei se você já aconteceu com vocês, eu, pelo menos, quando eu formei no mestrado, acabou meu e-mail. Então, eu tive que pegar quando eu entrei no doutorado, eu peguei um outro e-mail. Então, você vai perdendo o e-mail institucional quando você acaba com vínculo com a universidade. Então, faz com o seu e-mail pessoal que, mesmo que você troque de máquina, troque de, enfim, de computador mesmo, né? Você ainda vai ter a sua conta ali bonitinha. Todas as suas referências, todos os seus dados ali, você não perde, tá bom? Então, você cria, preenche com o seu nome, com a sua senha, ok? E aí, fez isso, depois você vai lá também no site e vem aqui e faz um download. Aí você pode fazer o download para o tipo de sistema que você está usando, tá? Mac OS ou Windows. Aí você faz, tá? Aí, vamos lá, lembrando, não sei quem já fez as outras oficinas, quem já usou o Mendeley antes, né? Ele tinha dois tipos, né? Tinha esse para o desktop, referências, né? E tinha um antiguinho que ele era assim, só o desktop, né? Vocês estão vendo a minha tela, né? Tinha esse aqui, esse primeiro aqui, que era o Mendeley Desktop. Ele é uma versão mais antiga. Ele não é. Tanto que as primeiras oficinas que a gente dava era com esse Mendeley. E já tem acho que uns 4 anos, 3 anos, que a gente tá dando só desse aqui, do Reference Manager, tá? Que ele já é mais atualizado, é onde que o Mendeley está atualizando. Então, todas as atualizações estão trocando desse antigo para o novo. Então, se vocês tentarem baixar, o Mendeley só vai baixar esse novo. Vai ser tudo agora nesse daqui, tá bom? Dá para usar o antigo. Quem já tem o antigo, dá para usar. Eu mesma, dependendo da situação do que for, eu uso o antigo para algumas coisas e para o novo eu faço outras, tá? Mas para não causar confusão, a gente vai dar só esse aqui, que é o que eles estão tá permitindo o download e é o que a gente tem como usar, tá bom? Ele tá atualizando, tem algumas funções que já estão disponíveis nele, então ele tá bem legal, tá? Então vamos lá, deixa eu ver o que mais que eu tinha aqui. Então faz o download, né? É isso que eu falei, tem os dois. Você vai lá e vai fazer o e-mail, tá? Ele é bem. Eu já abri o meu. Ok. Deixa eu trocar aqui para vocês. E aí, quando ele abre, ele vai abrir com essa carinha aqui. Ok? Essa parte aqui do meio, que eu queria fazer até a mão aqui. Essa parte aqui do meio, que seria os autores, onde eu tô passando aqui, né?
A primeira vez que vocês fizerem vai estar praticamente em branco, porque não tem nenhum artigo, não tem nada, tá bom? A gente chama aqui de. Até esqueci o nome. De lista de registros, tá? Que é onde vai estar todos os seus artigos, onde vai estar todos os seus documentos que você colocar no Mendeley, ele vai aparecer aqui, tá? Sempre quando você abrir todas as suas referências, all references, vai estar bem aqui. Então você colocar, tem até umas mudanças nele. Essas minhas abinhas estão abertas porque eu deixei aberto, tá? Mas com vocês também não vão aparecer. Aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo aqui embaixo, né? Aqui vai ser a sua conta, é a sua foto. Então, se você colocar uma foto, tudo mais é o seu perfil, tá bom? Esse aqui é o de sincronia. Então, gente, é a melhor, como que se diz? Atualização desse Mendeley para o outro é esse aqui. Porque quem já trabalhou com o antigo era assim, você tinha que fazer tudo. Era aquele tipo de documento que você trabalha, trabalha, trabalha. Se você não salva e fecha, você perde tudo. Era praticamente isso. Então, toda hora você tinha que estar lembrando de fazer os seus comentários, baixar um artigo e lembrar de sincronizar. Então, por ele estar ligado à internet, ele tem que estar sempre sincronizando. Então, assim, qualquer mudança que você faz, uma hora eu vou fazer uma mudança aqui, ele vai mudar. Então, assim, é a melhor coisa, tá bom? Tem aqui as nossas barras de ferramentas, tá? E aí eu vou começar a mostrar um pouquinho pra vocês, tá? Então aqui eu tenho todas as minhas referências, então tudo que você tem no seu Mendeley vai estar aqui, ok? E aí a forma como isso é apresentado vai aparecer dependendo aqui do view. Ou você coloca um view compacto, que é esse que tá, um view expandido, que aí ele já vai dar mostrando todos os nomes, é o título, né? Então fica às vezes bem cheio, mas se você quiser procurar, às vezes pode ser melhor. Tem o completo, que aí ele vai, assim, mostrar um pouco de tudo, ok? Então, às vezes pra cá eu vou deixar ele compacto, ok? E os outros eu vou mostrando depois. Então, o primeiro passo vai ser a gente colocar um artigo aqui. Mas aí eu já volto pro chat de novo. Todo mundo sabe como às vezes baixar um artigo, achar um artigo. Pode colocar a mãozinha. Quem sabe? Boa. Não, então, de 110 temos 109, temos 4. Então tá. Então, vamos lá. Então, uma das coisas que a gente pode fazer. Você quer perguntar, Natália? Alguém quer perguntar? Não, certo? Então tá. Eu posso fazer duas coisas. Eu posso ir no meu periódicos CAPES pesquisar, mas também uma coisa que eu já até aproveito para indicar é quem aqui é da UNB ou de uma universidade pública, a gente tem acesso a alguns periódicos, que são essas revistas que publicam os artigos, que algumas revistas são pagas. Né? Quando a gente publica um artigo, a gente às vezes tem duas opções. Ou a gente paga para o artigo ser disponibilizado, ou às vezes a revista aceita que o artigo, e a revista também cobra, né? Ou às vezes a revista, ela também, às vezes, tipo, você pode publicar, mas a gente cobra os direitos. Só que aí, por exemplo, o acesso da UNB. A gente, por ser aluno da UNB, a UNB, o Periódico Cápsula, pagam uma gama de revista, de journals, e a gente pode acessar sem precisar pagar. Se você tiver feito o acesso aqui no Periódicos CAPES, você tem esse acesso, tá? Você tem essa liberação. Então, a gente vem aqui Periódicos CAPES, né? Aí você vem acesso CAF, aí você vem acesso CAF. Que ele vai fazer meio que como. Porque antigamente a gente tinha que usar. Se você tiver no Wi-Fi do UNB também isso dá certo, tá? Mas quando você não está no Wi-Fi do UNB e você não e você está fora de casa, você quer baixar um artigo, você faz esse acesso CAF, tá bom? Então você vem aqui, procura a sua instituição, ok? Aí vai enviar. Aí você coloca o seu. Oi. Aí você coloca a sua matrícula, né? O seu e-mail da UNB, que esse aqui é o meu e-mail de doutorado, tá? E a sua senha, ok? Eu acho que é do Matrícula Web, gente, agora já tô até na dúvida. E aí você faz o login, ok? Porque o meu já tá salvo aqui há tanto tempo. E aí, ok, beleza, estou no Periódicos CAPES, estou logado. Então, por exemplo, se eu for para um Web of Science, que é uma plataforma de gerenciamento, deixa eu colocar pra cá que foi melhor, né, de uma plataforma de revistas, todo artigo que eu tentar baixar aqui, todos não, desculpa, alguns, eles têm esse Open Access, que você pode baixar sem precisar pagar, mas alguns não. Então, por exemplo, eu vou procurar um termo da minha tese, tá? Que é economia circular. Como esse
como esse artigo, esse site é em inglês, você procura em inglês. Mas eu vou aqui, Circular Economy. E aí ele começa a aparecer esses artigos para mim, ok? Alguns, vem aqui, ó, esse Open Access. Então eu podia baixar tranquilamente, sem precisar pagar. Mas, igual esse aqui, ó. Esse de sinergias aqui, eu teria que... Esse aqui não tá aberto, porque... Aqui, ó. Eu quero um que não... Eu não poderia acessar... Aí tá me pedindo de novo para acessar pela instituição, mas, enfim, não foi. Pronto. Tudo bem, né, gente? Isso aqui faz parte do online. Vamos lá, deixa eu ver se eu atualizo aqui e vai. Mas eu quero para estar dando o acesso pela UNB. Deixa eu ver. Aí foi. Ele vai me pedir de novo o acesso pelo UNB. Mas era pelo CAPES só se não acesso, tá bom, gente? Mas, enfim. Atualizações faz parte, beleza. Você viu? Fiz o acesso pela UNB e agora eu posso baixar esse artigo de graça. Caso contrário, eu teria que pagar para ter acesso àquele artigo, tá bom? Então eu vou lá, não vou ser só o acesso. Mas aí, o que que você tem que fazer? Então, vou pegar o caso da Isa, né? Alguns nomes aqui que eu já sei. E ela tá lá com a Patrícia fazendo o TCC dela. E vai lá e ela fala, ou outra humilde, né? Tipo, a gente tem que pesquisar sobre economia circular e transição. Então, você vem aqui e coloca os termos que você quer, ok? Você faz essa busca. Então, ou você pode também, às vezes, vir aqui pro Google Acadêmico, e aí você coloca aqui, né? Sempre entre aspas, tá? Se for um termo, se for, tipo, economia circular, eu não. Desculpa, eu não posso aceitar economia só circular, tem que ser economia circular. Então eu coloco entre aspas, tá bom? Porque eu quero essas duas palavras juntas. E aí eu coloco um operador booleano, que é o AND, que eu queria, é o E, ele tem que estar sempre maiúsculo, e o meu transição. Aí eu não preciso colocar transição entre aspas, porque é uma palavra, né? É só uma palavra. E aí, ó, tanto que ele corrige, mas assim, ele sempre vai ter que trazer isso aqui, ó, economia circular e transição, ok? Então, eu fiz minha pesquisa, você pode usar seus filtros aqui. Se, por exemplo, quer no nosso grupo de pesquisa, a gente pede às vezes uma revisão sistemática, então tem um período específico, você coloca aqui qual que é o período que você quer, ordem por relevância, se você só quer procurar em português, né? Se você quer incluir citações, não quer incluir citações nem patente, você tira, artigo só de revisão, então, ó, tá até melhor que o Google Acadêmico. Então, você consegue buscar os seus artigos aqui, ok? E ele vai dando. Tanto que, ó, vou até mostrar para vocês, se a gente tira, entre aspas, eu sei que você quer do Mendeley, mas a gente precisa, né, entender como é que, desculpa, como que a gente acha os artigos para trabalhar no Mendeley e gerenciar, ok? Tanto que ele vem aqui, ó, tirei entre aspas. Ele apareceu transição, economia, porque tem uma economia linear, e economia circular. Então, isso é importante sempre colocar aspas, tá bom? Aí, outra dica também que eu dou, tipo, tem que ver, às vezes, se o termo que você está pesquisando, ele tem uma diferença, se você fala assim, da minha tese, da minha dissertação, era barreira. Mas, se eu colocasse barreiras, em português não tá dando diferença, mas às vezes em inglês o termo dá uma diferença. Então, às vezes você tem que pesquisar, vale a pena, se você pesquisa em português, ou se você pesquisa no singular, no plural. Aí tem até umas técnicazinhas que você coloca o hífenzinho para mudar. Mas aí tem outros operadores. Por exemplo, eu poderia procurar economia circular, ou para alguns colocaria como circularidade circularidade. Opa. É, circularidade é sinônimo. Então eu podia colocar economia circular ou circularidade, ok? É porque como se fosse. Ó, deixa eu ver como que era o outro. Sustentabilidade. Como se fossem sinônimos. Então, eu quero na minha pesquisa economia circular. Eita, tem que ser assim, né? Vamos lá. Economia circular ou sustentabilidade. Então, qualquer pesquisa que tiver sustentabilidade, ele vai mostrar. Qualquer pesquisa que tiver economia circular, ele vai mostrar, porque eu coloquei o OR, né? Esse OR aqui é o meu operador booleano para o. Eu posso colocar, às vezes, o NOT, que seria eu quero economia circular, mas você não me mostra nada que tiver a palavra sustentabilidade. Era para vir, né, gente? Enfim, era isso. E aí você pesquisa, então vamos lá, vamos voltar lá para o meu primeiro.
Peguei aqui. Vou pegar um artigo que eu tenho certeza que eu não baixei. Então, eu venho aqui. Vou ver aqui, vou pegar esse artigo. Vou fazer uma primeira leitura, quero só baixar. Aí ele vai baixar aqui, ó, bem desse jeito aqui, e vou colocar no meu HD. Coloquei no meu. Foi, ele tá aqui, né? Beleza? Então, eu vou agora lá pro meu Mentor. Vamos voltar pro Mentor. Tá aqui. Eu posso fazer duas formas de colocar a referência no Mentor. Eu posso vir aqui em adicionar referência, e aí eu venho aqui para importar. Ou, não sei se vocês estão vendo aqui em cima, File. E eu posso exportar. Não, aqui é para exportar, mas tá aqui também, enfim. Então eu venho aqui. Ou eu posso importar algum artigo, que foi esse que a gente baixou. Eu posso importar uma pasta inteira. Ou eu posso importar uma biblioteca, me transferir, ok? Então, vamos mostrar isso aqui. Então eu venho aqui. É esse do ADM aqui, ok? E eu adiciono. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Dá um joinha pra saber se vocês estão bem aí, estão vivos, estão entendendo. Se eu estiver falando rápido, vocês podem me avisar, ok? Então, beleza. Já vi um joinha aí, o pessoal tá vivo. E aí, agora, olha, é uma nova atualização que eu achei bem legal. E ele coloca aqui, ó. Ele vai te avisando que o artigo já tá aqui. Beleza? Então, vem aqui, fecha. Aí, se eu vir aqui nas minhas referências, cadê ele? Aí, não, às vezes eu não tô achando esse artigo, vocês viram, eu não achei. Ó, eu até falei, nossa, eu falei 2011, eu errei, 2014 ele aqui. E aí ele mostra aqui, ó, quando que essa referência foi adicionada. Eu gosto disso, pelo menos isso me ajuda, até uma dica que eu dou às vezes. Dependendo do artigo que você estiver fazendo, às vezes você tem que colocar, ou o link, né, que você tem que colocar, você tem que colocar assim, disponível, tal, acessado em. Quando que você acessou? Aí você vai lembrar que você viu aquela informação há 2, 3 meses do dia. Então, assim, normalmente eu gosto de usar, que é o que acontece, né? O dia que eu coloquei no Mendeley, porque foi o dia que eu li aquela informação, foi o dia que eu acessei aquele site. Então, se tá aqui 2/8/2024, então eu sei que no dia 2/8 eu coloquei essa referência e eu li essa referência. Então, eu pego por essa data, né? No dia que você coloca, ele vai aparecer a hora. Amanhã ele já vai aparecer como 6/11/2024. Então, aqui tá a minha referência. Ok, eu coloquei ela aqui. Aí eu vou abrir, né? E ela vai dar uma carregada. A primeira coisa que a gente tem que sempre verificar no Mendeley, ele tá abrindo, é esse aqui, ó. Tá vendo esse aqui, report? Ele tá falando que isso é uma reportagem. É uma reportagem? Olha, eu tava achando que era um artigo. Então, vamos pegar um artigo que fica melhorzinho pra gente ver. Ok? Então, eu tô aqui, ele vai baixar esse artigo, ok? Então, eu posso mudar. Eu posso colocar que é uma lei, viu? Eu posso falar que é um livro, ou eu posso falar que é um book session, que seria um capítulo de livro. Qual que é a diferença? Às vezes eu quero citar o livro, eu tenho um livro todo do mesmo autor, tudo, mas eu vou citar aquele livro, então eu coloco o livro. Mas às vezes eu quero só um capítulo, porque é uma coletânea, são vários autores, então eu vou citar aquele capítulo. É um caso. Um programa de computador, por exemplo, quem faz uma revisão sistemática, às vezes eu tenho que citar. Nesse caso do Mendeley. Ah, eu usei o Mendeley Reference, não sei o que, tal, versão tal, não sei o que. Então, você tem que citar como um computador, um programa de computador. Esse conference é eventos, tá? Então, quando você tem um evento, a referência é diferente. Esses tipos de documento que eles estão colocando, isso é importante porque o jeito que eu citar um artigo é diferente do jeito que vai aparecer na referência de um livro, de uma lei, porque ele tem mais informações, menos informações. Às vezes o nome da revista vai ficar em itálico, outras ficam em negrito. Então depende da referência também e depende da norma, né? Mas é sempre olhar, ver se isso aqui tá certo, se não tiver, você troca, ok? Tem vários aqui. Que aqui vem o nome da revista, ele já puxa certinho, né? Você pode ler ou baixar o PDF, aí tem as informações, nome do autor, o ano, mês, tal, qual que é o diurno. Quando a gente fala diurno, é o periódico, né? De onde que vem, igual esse aqui, de Sustainability, tá? Qualquer linguagem, algumas coisas ele não coloca, enfim, você pode até colocar, tal, abstract. Se tem, às vezes, o link, né? É adicionado por mim. Então, tem aqui o artigo, aí tem as tags, que eu vou lembrar depois, ok? Tem as coleções,
que são as minhas pastas, que eu vou mostrar. Então, esse artigo ele tá em duas pastas. Ele tá na minha pasta geral da tese e ele tá na minha pasta geral das escalas, porque eu faço, às vezes, algumas organizações, então ele tá dentro da escala, ou dentro de outras pastas. Aí, vamos lá. A gente tem as identificações do artigo, que é o DOI. Não sei se você conhece, sabe o que é, mas toda vez que você tem um artigo publicado nesses periódicos, ele tem tipo uma identidade, um RG, né? Vamos pensar assim. É um DOI único para cada um. Então, se eu pegar esse DOI e colocar em qualquer site, eu vou saber que esse DOI é desse artigo, tá bom? E tem outras coisas que fechou. Essas é nossas informações do artigo. Deixa eu ver se era isso tudo que eu tinha que falar, para eu não passar. Beleza. E aí, eu tenho meu artigo, tá tudo bonitinho, vocês estão vendo que tem todas essas barras de ferramentas. Deixa eu mostrar aqui, deixa eu voltar aqui. Aí a gente vai fazer a leitura, peguei meu artigo, vou fazer a leitura e o fichamento. O fichamento é quando o professor vai te pedir, olha, pega aquele artigo, vai lá, vê o que que você acha mais importante, pega algumas lacunas pro seu estudo, para sua identificação. Ok, deixa eu fechar aqui para mostrar melhor para vocês. Então, aqui, para ler o meu artigo, eu vou ter a setinha, né, que é esse aqui, ou eu troco a setinha ou tenho a mãozinha, né? Basicamente é isso. Eu tenho o meu destaque, que é para eu fazer as minhas marcações, ok? Então, eu fui lá, marquei de amarelo. Ele vai marcar de amarelo, porque aqui tá yellow, tá? Então, você pode colocar amarelo, verde, vermelho, azul, rosa, roxo, tá? Uma dica que eu dou, né? Aquela coisa assim, que eu acho que ajuda muito, e pode, dependendo da pessoa, se as pessoas gostarem de, né? É definir o motivo das cores, né? Então, se vocês forem ver aqui meus artigos, minha tela tá um pouco ruim. Então, assim, no começo tem um amarelo, aí aqui tem um verde, então eu sei o motivo do meu verde. Aí aqui, ó, já é um roxo, porque isso aqui é uma teoria. Então, o amarelo é uma citação legal, uma informação importante, mas ainda não é tão importante. Então, laranja é uma coisa assim, se tem laranja é uma coisa assim que, nossa, eu tenho que revisar, porque é muito importante. Aqui, ó. Aqui é laranja, então é amarelo. Tá, deixa eu achar um laranja aqui pra mim. Esse aqui não tem, mas enfim, se tivesse algum, ó, esse aqui é vermelho, então assim, é uma coisa super importante. Aí é amarelo, então assim, eu fui marcando, esse aqui é verde, então o meu verde é uma citação que eles citaram um estudo, então eu tenho que ler esse estudo, entendeu? Então eu vou fazendo algumas categorias das cores, que isso me ajuda até a identificar o que que eu tô lendo, o que que fica mais fácil. Quando eu bater o olho naquele artigo, ó, vocês viram aqui, ó, do nada deu um checkzinho aqui bem rapidinho, porque eu mexi alguma coisa aqui, ó, deixa eu mexer aqui de novo. E aí, ó, ele tá bem sincronizando aqui do ladinho, e aí pronto, tá sincronizado, a mudança que eu fiz agora aqui já foi pra lá. Então é você escolher a cor, e você, enfim, né? Só uma dica a mais, porque eu acho que isso ajuda quando a gente tá fazendo o fichamento, a gente conseguir entender para usar as cores, que isso nos ajuda, né? Ok, então vamos. Eu posso fazer, voltando para cá, né? Destaque. Eu posso fazer por linha, então eu posso colocar todas essas linhas aqui, não sei se vocês viram, deixa eu deixar aqui maior. Então eu coloquei isso aqui por linha, ou às vezes eu posso vir aqui e fazer um destaque em quadrado, retângulo. Isso às vezes pode ajudar naqueles PDFs bem antigos, aqueles PDFs que a gente não consegue destacar o texto, né? Ou em tabela, às vezes eu quero destacar essa parte aqui da tabela. Então eu venho aqui, coloco e ele faz. Ele ficou assim. Aqui depois. Aí eu posso clicar, não gostei. Ou quero trocar cor, você pode clicar nele. Posso clicar e deletar, né? Então tá. E é isso. Então, aí esse do ladinho aqui são os comentários. Então, isso pode te ajudar, por exemplo, aqui, ó, todo o trecho que eu leio, que eu destaco, né? Eu faço já um mini fichamento do lado. Eu já coloco, nossa, olhar esse artigo, o artigo de Neves e Marques, já faço uma paráfrase às vezes, do que eu quero citar, do que foi citado, do que foi apontado. Ó, os autores nesse artigo citaram Neves e Marques para apontar sobre a transição, tal estudo, não sei o quê. Então ele já vai me indicando. Então toda vez que eu clico no meu balãozinho, esse aqui não tava. Ah, porque eu coloquei um balão, né, gente? Disfarça. Ó, tudo que é isso. Então eu tenho que voltar para minha seta para clicar no meu balão. Eu venho aqui e aí ele coloca o que que é. Analisar. E eu vou tendo aqui todos os meus balõezinhos. Esses balões, eles vão ficar, balões comentários, né? Eles vão ficar aqui sempre nas anotações. Annotation, ok? Então aqui, ó. Igual aqui o meu aqui, ó, rosa. Então o conceito de economia circular tá bem aqui, ó.
o que esse autor falou que eu tenho que citar verde, ó, que vocês vão vendo. Cada hora vem aqui, ó, rosa, verde, amarelo, 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 verde. Então, todas as anotações que eu fiz ficam aqui. Todos os comentários estão aqui no PDF, ok? Então, fica aqui. Aí, voltando. Então, eu tenho isso aqui para expandir, procurar a página, atualizar, eu posso baixar ou procurar uma informação. Às vezes eu quero procurar, como que se diz? Um autor específico. Deixa eu lembrar algum autor aqui que a gente estava usando. Procurar Patrícia, que é mais fácil. E aí, toda vez que tiver o Guarnieri, ele vai me mostrando tudo que tiver Guarnieri aqui, até na referência ele vai olhando, ok? Voltando. E aí eu tenho as minhas anotações. Era aqui esse ponto que eu queria falar. Eu tenho esse bloco de notas, que ele é um. Vamos dizer, pode ser um espaço para o fichamento geral, algumas coisas que você fala desse artigo, tá bom? Eu vou explicar como que eu uso. Eu gosto de usar, às vezes, para identificar as principais informações daquele texto, né? Daquele texto que eu tô lendo. Quando eu tô fazendo os fichamentos para revisão sistemática, eu já coloco, às vezes, geral, para eu bater o olho e entender o que eu quero. O método que ele usou, o objetivo, alguma coisa importante do meu estudo. Então, aqui eu colocaria assim, o objetivo desse estudo é analisar e aplicar a aplicação de uma escala, ele usou o método multicritério e como se fala? E qual foi a população analisada, ou o grupo. Que aí, quando eu for pegar um outro artigo, esse aqui, ó. Esse aqui não vai ter, ó. Esse aqui tá o objetivo, bonitinho, mas deixa eu ver se é um outro que eu li. Aqui, ó. Esse aqui. Ele tá aqui, qual que é? O objetivo é fornecer metodologias confiáveis. Então, eu sei por que que eu analisei ou por que que eu não analisei aquele artigo, porque às vezes tem aquele artigo, a gente tá fazendo revisão, a gente começa a analisar alguns artigos, e a gente exclui e esquece o motivo de excluir. Aí depois a gente volta e fica, nossa, por que que eu excluí aquele artigo? Aí quando eu olho aqui, eu falo, tá bom, eu excluí porque o objetivo dele não condiz com o objetivo do que eu estou pesquisando. Então ele tá fora da minha busca. Tá bom? Todo mundo entendeu? Dúvidas? Até não olhei mais o chat aqui. Não, vou seguindo. Qualquer coisa, vocês perguntem no chat, eu levanto a mão. Ele tá demorando aqui pra pesquisar, né? Mas enfim. E é isso. E aí, se vocês virem aqui, tem um notebook. Mas, se vocês olharem aqui, o notebook é esse aqui, ó. Vocês viram? Assim que eu cliquei em notebook, eu tô aqui em anotações, como se ele não tivesse nada. Quando eu clico em notebook, eu posso acessar por aqui. Ou nesse símbolozinho de caderno que tá bem aqui no canto, tá? Então, vamos lá. O que que é um notebook? Ele vai... Vou colocar aqui, ó. Voltando aqui pra vocês verem, né? Fichamentos ao bloco de notas. E ele vai sempre atualizando, né, automaticamente, como eu mostrei antes, só vou passar. E aqui, ó, tem um caderno, anotações e o notebook. O notebook, ele vai ser realmente o seu caderno, para você conseguir anotar de todos os artigos que você está fazendo. Como eu mostrei, eu posso fazer as minhas notas, o meu fichamento só nessa parte de anotação, mas ele fica restrito ao meu artigo. Então, toda vez que eu abro essas anotações, ele tá só naquele artigo. Então, vai ter aquela aba de anotações por artigo. Já o meu notebook, ele é um completo. Então, eu posso estar lendo um. Vou abrir aqui para vocês, né? Fica mais fácil de entender. Eu posso estar lendo esse artigo aqui, ó. Esse primeiro. Quando ele quiser resolver, né? Gente, ele sincroniza tão bem que agora ele não tá abrindo nenhum, né? Mas enfim, deixa eu tentar abrir um outro aqui. Vamos lá. Acho que esse é o Pi. Então tá. Né? A parte boa e o ruim do online é essa, né? Que ele vai. Acho que tá. O que que tá dando aqui? Ah, meu Deus. Desde que eu sei que eu tô. Tal. Enfim, né? Vamos ver se ele carrega aqui uma hora. E. Então, toda vez que eu tô nas minhas anotações, eu vou estar sempre naquele artigo. Se eu abrir o meu notebook, eu vou conseguir ter várias abas para eu fazer, comentários, sem estar necessariamente aberto no artigo, entendeu? Então eu posso. Quando ele funcionar, eu não quero a situação, eu quero abrir o coisa. Ótimo. Ele não vai.
Alguém quer perguntar por enquanto, gente? Vamos ver se ele faz, se ele funciona aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Bem, todos os PDFs estão aí, estão bonitinhos, mas de alguma forma ele não quer. Vamos ver se daqui a pouco ele volta. Realmente não era pra estar funcionando. Vamos ver se é esse aqui, que eu acabei de colocar. E assim, essa atualização, ela só tem nesse. Ah, não tá aqui. Vamos deixar aqui atualizando e vamos pro PDF. Enfim, essa atualização não tinha no antigo. Quem já usou, quem usa o Windows no desktop, não tinha. Então eu achei isso bem legal, porque igual aqui, ó. Depois eu tento voltar, depois o pessoal me lembra de voltar aqui para ver se eu consigo abrir. Mas você pode criar cadernos com assuntos específicos. Por exemplo, eu crio um caderno da minha tese. Então tem aqui, a tese de ensaio. Ou às vezes eu crio um como se fala, lacunas. Então, quando você está fazendo um artigo, você tem que justificar. Por que que você usou aquele método? Por que que você está fazendo com aquela população? Por que que você está fazendo naquele contexto, não em outro? Então, quando você vai, eu vou lendo vários artigos e aí eu consigo colocar no meu notebook essas referências juntas. Então, eu posso juntar todas as referências de 3, 4, 5 artigos, todos os artigos que eu quiser dentro desse notebook. Então, fica muito mais fácil quando eu for escrever o meu TCC, a minha tese, minha dissertação, eu saber quais autores, quais trechos eu vou citar para justificar por que que eu usei tal método. Ah, eu vou usar tais autores para justificar por que que eu fiz na UNB, né, na UNB e não no IFB, por exemplo. Então, esse notebook ele consegue concentrar todas as minhas anotações de todos os artigos, tá? Diferentemente das anotações que eu consigo fazer todas as anotações, todo o meu fichamento, mas eu não consigo fazer de mais de um artigo, eu faço um artigo por vez. Ah, e uma coisa importante que agora falando fichamento, eu lembrei. De fazer, toda vez que você fazer a marcação, é bom fazer o fichamento, né, no Mendeley, faz a marcação, o comentário, e depois você vir aqui e deixar o comentário exatamente daquele trecho, do que você tá parafraseando. Por quê? Isso é uma coisa que eu aprendi muito com a Patrícia, e até uma hora que aconteceu comigo, eu falei, beleza, faz sentido. Sabe quando você tá fazendo, e aí você manda pro professor o texto, e aí o professor vai ler e fala assim, nossa, tipo assim, mas tem certeza que essa como se fala, a informação certa. Ou às vezes a gente traduz, né? A gente trabalha com texto em inglês, e aí na tradução, às vezes a pessoa falou que era tipo fase inicial, e aí você coloca fase de infância, umas coisas assim, você troca. Aí o seu orientador vai falar e fala assim: não, Isa, vai lá e tem certeza dessa informação? Verifica aqui pra mim, porque esse trecho eu não entendi. Ou, me passa qual que é esse trecho pra eu ler. E aí você fala, gente, eu tenho esse artigo, pelo menos tem tipo 40 páginas. Eu vou ter que reler esse artigo inteiro para saber onde foi o trecho que eu tirei. Então, se você tiver feito o fechamento direitinho aqui, tiver feito as marcações, os apontamentos, você consegue ganhar tempo. Você consegue bater o olho e falar assim, tá bom, esse é o trecho que eu coloquei, não ficou claro, deixa eu revisar, deixa eu ver qual que é. E aí você consegue retomar mais fácil a informação original. Imagina, tipo, tá, eu tenho por causa de uma palavra, eu vou ter que às vezes reler quase 40 páginas para descobrir qual que é a palavra que era correta, qual que era a tradução, enfim. Então, fazendo um bom fichamento, você lê o artigo e já ir marcando no próprio Mendeley, deixa eu ver se ele voltou. Gente, ótimo. Eu vou fechar aqui para ver se o Mendeley reabre de novo, tá? Senão eu vou tentar abrir ele no online. E ainda tem isso, tá? Tem a parte dele no online, vou tentar mostrar depois. É, vamos ver aqui. Ah, agora todos abriram, vocês viram, né? Apareceu tudinho como se nada tivesse acontecido. Ou não, enfim. Então, essa é a parte boa do caderno, ok? E aí, vamos lá. Como eu falei, eu fiz minha pasta da tese com tese dentro de tese. Então, eu venho aqui na barra lateral, na minha. Vocês viram, né? Tem aqui, aí eu tenho para baixo, né? Como eu já tinha mostrado. Ai, abriu. Pô. Foi. Então tá. Vamos voltar. Desculpa, gente. Vai e volta, né? Mas que agora deu certo. Por exemplo, aqui eu tenho os notebooks. Então eu tenho
Meu notebook da lacuna, dos artigos, da escala, tese de diálogos. Aqui, ó. Então, eu vou pegar. Igual aqui, ó. Correções. Eu tenho um negócio de correções. Vou pegar esse tese de diálogos. Então, eu coloquei aqui entre aspas e citei um artigo. Nem sei qual que é esse artigo. Aí tá lá assim, ó, lacuna do método. Se eu clicar aqui, ele vai abrir exatamente o artigo na parte que eu coloquei. Então, esse aqui. Então, por exemplo, eu tô aqui lendo tudo mais, citei esse trecho. Estão vendo aqui, né? Esse trecho aqui, marquei esse trecho em rosa, vermelho, laranja, nossa. Eu vou vir aqui e adiciono ao meu notebook. A parte que está no meu notebook, o notebook que estiver aberto, ele vai adicionar o trecho entre aspas, e aí eu sugiro você colocar, se for assim, justificativa X. E aí você vai colocando os seus trechos, que é os seus trechos, as partes que você quer, o artigo que você quer marcar, igual, por exemplo, no meu aqui de escalas, eu estava analisando quais artigos são escalas, ou quais pontos que eu quero de escala, né? Então, isso aqui já pode colocar que eu já estava publicando. Então, eu venho aqui e colocava escala para monitorar a transição. Eu só clico aqui e ele vai abrir a escala para monitorar a transição. Aí eu venho aqui, medição de nível, escala de medição em nível micro, meso e macro. Se eu clicar aqui, ele vai abrir outra. Então, vamos lá. Aqui, ó, escala, artigo sobre turismo. Eu vou clicar aqui embaixo e ele vai abrir o artigo sobre turismo, porque eu fui lá e coloquei. Ah, não, esse aqui é sobre artigo sobre obsolescência programada. Então, vou lá ver aqui e ele vai abrir. Então, assim, eu acho bem legal o notebook, porque você consegue fazer essa organização, você consegue colocar todos os pontos que você quer, que você precisa sobre um determinado assunto, entendeu? Então, você coloca assim, o meu é escalas, tudo que é de escala, né? O meu escala que são questionários, tá? Questionários, informações, enfim. Aqui. Aí eu posso voltar aqui. Ou o meu, que, por exemplo, que eu tava vendo aqui, eu tinha que. A gente tinha que melhorar. Deixa eu não tá. Aqui, por exemplo, algumas coisas que a gente tinha que melhorar nesse artigo. Então eu colocava aqui, já deixava aqui, ó, percepção sobre a logística reversa com consumidores. Ah, eu tenho que colocar isso. Então eu vou lá, vou achar e vai aparecer para mim esse texto. Não, eu quero barreira sobre os consumidores e tal. Então eu vou lá, clico e consigo juntar essas informações, tá? Ou às vezes, por exemplo, nossa, tem tanto artigo aqui que vocês viram que ele tá até aberto. E aí ele vai conseguindo. Aí eu posso criar uma nova página. Então você clica o seu título, teste segundo CAD. E aí, start, você começa a colocar. Então, toda vez que você vem aqui, você tem que selecionar o texto, tá, gente? E aí, você tem que dar o destaque. Depois você dá o destaque, clica nele. Ou você pode adicionar ao notebook, e ele vai, de novo, adicionar ao caderno que está aberto, no ponto que está aberto. Então, assim, tá, o DDD aqui e o XXX aqui. Se eu quero colocar depois do X, eu tenho que ter deixado meu cursor aqui, minha coisinha aqui. Porque senão, caso contrário, se eu tiver aqui, ele vai adicionar exatamente no D. Então, então, para a organização acontecer, você tem que ter deixado lá. Já aconteceu isso comigo. Às vezes, depois você tem que ir lá e você não consegue fazer isso. Ou você apaga. Aí você apaga, voltando aqui, né? Cadê o. Ah, tá. Aí agora ele não voltou. Enfim, ou você apaga apagando daqui, ou você vai ficar com ele aqui. Ok? Dúvidas até agora aqui? Posso continuar? Vivos. Joinha, gente, só pra gente saber que tá todo mundo vivo aí. Então, fechou. Então, temos o pessoal prestando atenção. Então, vamos lá. Fiz. Tá, vamos criar uma pasta. Boa, é isso. Por isso que eu faço PDF, depois eu mando pra vocês. Então, vamos lá. Fechei meu notebook. Você viu, o notebook continua aqui aberto o tempo todo. Então, eu tenho aqui na minha barrinha aqui, né? Eu não consigo dar um zoom maior, gente, mas vou deixar ali. Então, eu tenho. Ai, foi, agora deixar aqui. Todas as minhas referências, tá bom? Eu tenho o que eu li recentemente. Não, o que eu adicionei recentemente, ok? Então, o que eu adicionei recentemente foi aquela reportagem que a gente baixou. Então, o que eu adicionei por último tá aqui. Às vezes você quer achar, tem uns documentos que você não sabe onde que estão, às vezes esses acessos rápidos ajudam. As últimas coisas que eu li, então tudo que eu li e abri nesses últimos tempos tá aqui, ó. Ok? Os meus favoritos. E aí é uma coisa muito importante, gente. Aquela coisa assim, sabe quando você quer salvar tudo? Só dei o favorito, que é essa estrelinha aqui, né? Vamos botar lá nas minhas referências.
Quando você vem aqui, tem um check, se você quiser fazer alguma coisa com as referências, ok? A bolinha verde, você viu aqui, ó, esse aqui não tem bolinha e esse aqui tem. Significa o Mendeley está achando que eu já li, entendeu? Se não tem a bolinha, é porque eu já li. Se tem a bolinha, eu li, eu não li, ok? Acho que é isso, é. E a minha... É porque antes era cinza, gente, aí mudou. E a minha estrelinha, então você dá o favorito. Então, seleciona os favoritos, aqueles artigos, aqueles textos que você não pode perder. Porque olha aqui, o meu dei favorito, eu tenho muitos favoritos. Mesmo assim, tem hora que você fica meio perdidinho. Então, assim, dá o favorito no que você realmente precisa, que aí já fica aqui. Minhas publicações, que aí você coloca aqui e meio que compartilha na rede social que tem lá na base do Mendeley, tá bom? Que são as suas publicações, que você é o autor. Todas as publicações que você é o autor, você coloca aqui. O que tá aqui sem informações, as duplicatas, tá? Tudo que for duplicado, por exemplo, às vezes você baixa, eu vou aqui, fiz uma busca, baixei, e por algum motivo, aqui, ó, tudo aqui, ó, lindo. Em 2023 eu baixei esse artigo, em 2024, numa revisão, eu baixei de novo. Então, tenho duas vezes esse artigo. 2021 veio aqui, então ele fala que eu tenho dois artigos iguais, tá bom? Pra eu tomar cuidado com isso, ok? Tem as mesmas referências. Às vezes, igual esse aqui. É porque tá com o nome aqui. Mas assim, às vezes é a mesma referência, às vezes não é. Então você tem que depois clicar, tomar cuidado e ver. Tem o meu lixo. Então, é aquela coisa assim. Tudo eu mandei pro lixo, mas eu nunca paguei o meu lixo, tá, gente? Então, você pode vir aqui e pedir pra tudo voltar pra pasta, porque às vezes, igual quando você tá fazendo revisão, né? Eu coloquei todos os artigos numa pasta e aí eu fui vendo que eu não queria aquele artigo e fui deletando. Mas eu nunca deletei do lixo, né? Seria como no lixo do computador. Ou eu posso pedir pra deletar permanentemente, tá? Então ele fica aqui. Fechou. Vamos para o assunto que eu tava puxando, que era criar uma pasta. Então eu tenho coleções. E aí você vai criando as suas pastas. Igual eu falei, o meu artigo, aquele artigo da escala, ele tava na minha pasta tese, que é a minha pasta geral. Mas se eu clicar aqui nessa setinha, ele vai mostrar uma subpasta, que tem a de artigos e aí tem o ensaio. Tanto que no ensaio ainda tem aqui, ó. Artigos, avaliação, livro, revisão. Então tem um pasta dentro de pastas. Então você pode organizar do jeito que você quiser, tá bom? Aqui, ó. Você pode renomear, deletar, exportar, criar uma coleção, ok? Então vou criar uma pasta nova. Vem aqui em criar coleção, ok? Teste, CAD. E aí você clicou. Perfeito? Se eu clicar na minha pasta, como ela tá nova, ela não tem nenhuma coleção. Eu posso colocar essa pasta. Deixa eu já ver aqui que você não coloca. Eu posso colocar artigos nessa pasta de duas formas. Eu posso vir aqui, selecionar esse checkzinho, e aí eu venho organizar e peço para adicionar a uma coleção ou a um grupo. O grupo online eu vou mostrar depois. Então eu venho aqui e coloco teste de semana acadêmica. Então vai para lá, ok? E aí, ó, ele sincronizou de novo, não precisa fazer nada. Quando eu cliquei, tá aqui. Então, meu artigo tá dentro da minha pasta. E aí você pode criar do jeito que você quiser, igual aqui na minha dissertação que eu tinha. Eu colocava as coisas. Não do doutorado, que eu acho que é mais fácil. A busca, a EMI era uma matéria, e ordenado foi uma coisa que é um método. Então, assim, você vai criando as suas pastas e as pastas dentro das pastas, o que achar necessário, enfim, ok? E aí você consegue organizar. Porque imagina, igual aqui, ó, eu tenho algumas referências, né? Então, daqui que eu consigo, às vezes, achar a referência que eu quero, vai, eu vou perder tempo. Então, se eu sei que a minha referência, às vezes, está aqui, ó, no livro, é um livro, né? Então, se eu clicar aqui, vai aparecer todos os livros que eu coloquei, tudo que eu coloquei como livro, tá? Vai aparecer aqui. Então, mas essas coleções, essas pastas, são vocês que fazem, não é o Mendeley que faz. Uma outra forma de colocar também seria fazer isso aqui, ó. Então, aqui. E vou pegar aqui, vou selecionar, né? Vou ver se ele ainda deixa eu fazer isso. Deixa. Então, vocês viram, né? Eu cliquei aqui e eu posso arrastar até a pasta e jogar. Quando eu clicar, ele aceita. Vai estar aqui. Então, eu posso arrastar ou mais fácil, né, gente? É só vir aqui, dar o checkzinho, escolher, seleciona quem você quer, organiza e manda. Ok? Dúvidas? Se eu estiver falando rápido, vocês me avisam, gente.
Eu sei que às vezes é muita informação, mas estou tentando dar o máximo possível para vocês, porque isso ainda ajuda nessa parte de organização de fichamento. Então, fiz aqui, posso criar todas as minhas pastas, beleza. Deixa eu ver aqui. O que mais que eu tinha que falar sobre isso? Aí agora eu tenho, vamos lá, que eu vou falar, grupo de compartilhamento. Às vezes quem tá fazendo PIBIC, TCC, ou tem umas matérias que eu também já fiz ali no MB, que a gente às vezes tem que criar um artigo, tem que fazer um trabalho em grupo, e aí você precisa citar. Então não adianta nada, às vezes eu achei 3 artigos, a Isa achou mais 4, o João achou mais 3, e aí eu baixo, leio, mando pro João ler a mesma coisa, isso assim, a gente pode criar um grupo, né? Tipo um drive com todos os nossos artigos. Todo mundo lê ao mesmo tempo, todo mundo marca ao mesmo tempo, e a gente depois consegue citar esse artigo no Word. Então fica muito mais fácil, tá? Então eu venho aqui para baixo. Cadê? Aqui. É isso mesmo, grupos. E esses grupos aqui que eles falam são todos os grupos online, né? Vamos deixar. Aqui são minhas coleções, são minhas pastas de privativo. Então só eu tenho acesso a esse aqui. Entretanto, os grupos todo mundo que está no meu grupo tem acesso ao que está o texto que está naquela pasta. Então, aqui, ó, tem esse artigo de economia circular em cosméticos, a gente estava fazendo. Então, todo mundo colocou todos os artigos aqui, e aí a gente conseguia ler as 4 o mesmo artigo. Então, fica mais fácil, por exemplo. Igual esse negócio de fichamento. Você manda para o seu orientador, fala, nossa, esse trecho, será? Ou você fala, nossa, tava falando com a Thaís na época, né, Thaís? Eu acho que tem um trecho que dá certinho pra gente citar, justificar tal coisa. Olha o artigo tal e vê. Aí ela vai lá, vem aqui, ó. Aí ela vai lá, vamos pegar, está lendo o texto, eu vou lá, comento, e ela pode ir lá e faz o comentário dela. E aí, no grupo compartilhado, como tem o perfil, né, que você faz lá no começo, tem a sua fotinho, ele mostra quem fez o quê. Então tá lá assim, ó, grupo seminário de métodos, porque isso aqui era uma- um evento que a gente estava fazendo. Então a Bárbara comentou esse, a Thaís foi lá e comentou isso aqui. Então a gente consegue saber quem comentou, quem colocou. Fica uma forma mais fácil de todo mundo ter acesso àquele artigo, sem precisar, tipo, mandar 1000 e-mails com aquele artigo e ficar uma bagunça. E aí, quando. Uma outra dica também. Se você está fazendo artigo em grupo, é melhor e vai citar aqueles artigos daquele seu grupo, é melhor sempre usar a parte compartilhada. Por quê? Se eu for colocar, mais pra frente vocês vão entender, eu vou colocar minhas referências que estão na minha parte privada, quando a Isa for colocar as referências dela, ixi, vai dar um problema, aí não vai dar certo, o Mendeley não vai reconhecer uma referência, ele vai excluir uma ou outra. Então, assim, usa sempre da pasta geral, entendeu? Fica melhor, ok? Então, vamos lá, voltando, vamos passar mais umas coisas aqui para vocês. Eu tenho aqui, como eu mostrei, né? Dúvidas? Então eu posso vir aqui. Agora tem uma atualização que ele tem o filtro, porque antes quem assiste aos últimos não tinha mais esse filtro. Então o filtro nos ajuda, né, pra gente buscar. Eu posso procurar por autor, por exemplo, eu sei que eu quero muito. Vou usar a Patrícia sempre, né? Mais fácil aqui. Eu quero um texto da Patrícia. E aí eu colocar Guarnieri, olha aqui, ó. Até a importância da gente ter que deixar um padrão. Ele separa Patrícia sem acento, ou Patrícia sem acento, Patrícia com acento, Patrícia P e Patrícia Guarneri dos Santos. Então eu falo, eu quero esse aqui. Então todos os artigos da Patrícia com P, ou Patrícia sem acento, ele vai me mostrar aqui e eu posso achar se é aquele artigo. Aí eu falo, nossa, mas não sei se é esse aqui, eu quero acho que com esse autor. E aí ele vai me mostrando mais um autor. Então ele vai fazendo as buscas conforme eu for colocando aqui o filtro. Aí eu vou lá, limpo. Beleza? Então eu posso fazer isso. Uma outra forma que ajuda são essas tags. Aí as tags é uma coisa nossa, pode ser uma categoria. Igual aqui eu coloquei. O meu tava vendo teoria, né? Então, deixa eu fazer um aqui, ó. Igual aqui, semana acadêmica que eu fiz. Só para fazer um teste para vocês. Então, todos os meus artigos que eu coloquei a tag semana acadêmica vão aparecer aqui para mim. Então, quando eu estiver lendo o artigo, eu posso vir aqui em informações. Lembra que eu acho que eu tinha falado que eu ia comentar isso. Lá embaixo tem aqui, ó.
as coisas que são adicionadas por mim, né? O artigo, que foi o que eu coloquei, e aqui as tags. Aí tu fala assim, esse artigo não tem nenhuma tag. Então você vem aqui no mais e você pode colocar a sua tag que quiser, ok? Pronto, colocou a sua tag, você pode colocar até mais de uma. Semana acadêmica, teste, enfim. Você pode fazer essas categorias, o que for te ajudar a organizar, categorizar às vezes seus artigos. Pra categoria, isso aqui ajuda muito. Então você vem aqui e aí quando você voltar lá, ele vai aparecer, ok? As tags aqui, ó. Se eu colocar agora, tem um teste, que antes não tinha. Então eu vou lá, coloco o teste semana acadêmica. E aí ele vai me mostrar os artigos que estão com essas duas tags. Perfeito? Eu posso vir aqui e vou limpando. Vamos lá. Outra coisa que também agora tem é a busca. Então eu posso vir aqui e eu posso pesquisar em toda a minha referência. Não sei se já aconteceu, mas se eu tô falando que já aconteceu comigo, deixa eu clicar isso aqui e o filtro ele não volta sem clicar, tá? Eu sabia que algum dos textos que eu tinha lido tinha uma frase, tipo, duas palavras, uma sequência, né? Tipo, uma frase que eu precisava citar. Eu tinha anotado no meu caderno, mas eu não sabia onde é que tava, onde é que tava. Então eu podia colocar assim, ó, transição. E eu mandar buscar essa frase aqui. Ele vai buscar em todos os meus textos, tudo, ó, só que ele vai pegar desse jeito. Deixa eu tentar colocar aí aspas. Então, aquela palavra que você está pesquisando, ele vai pesquisar assim, no título, no assunto, no texto, na, na referência. Então, tudo que tiver, é porque era uma coisa muito específica, aquela palavra. Tipo, validação, que era a escala, algumas têm escala. Então, ele vai pesquisar, ó, validação para escala, só apareceu esse aqui, né? Transição. E aí, toda vez que transição aparecer, ele vai mostrando, que igual aqui, você vai olhar aqui, esse texto aqui, não tem no título, pelo menos aqui, nem na revista Transição. Mas se eu clicar aqui nele para pedir para ler, né? Em algum ponto dele tem a palavra transição. Você fala, nossa, é esse texto aqui que eu queria citar. Então, essa parte de busca, assim, ajuda bastante quando você, tipo, você tenta ler, você sabe que você soube, leu, né, uma informação importante e acabou se perdendo. Então, isso é uma forma de ajudar. Perfeito? Então, acho que era isso. Então, né? Voltando aqui pro PDF. Então, a busca, né? O filtro você pode fazer por autor ou tags que você cria para criar grupos, categorias, né? E a busca você pode buscar uma coisa em todas as suas referências, tá? Que isso já é uma. Para quem não estava usando o Mendeley, né? Isso é uma atualização que ainda estava sendo implementada, tá? Que é algumas funções do Mendeley antigo, a cada atualização estava passando para esse novo. Então vamos lá. E agora outra atualização que, pelo menos pra mim, isso é bem atual. Aquela coisa assim, não tinha nesse Mendeley novo, que era uma coisa que eu adorava no antigo e não tinha. Que é, ele vai olhar a sua pasta. Por exemplo, você tem uma pasta que você sempre salva todos os seus artigos, todos os artigos que você quer ler. E aí toda hora você vai, você fez a sua busca, baixou 10 artigos, colocou lá no Mendeley. E depois você fez outra busca no outro dia e colocou mais cinco, só que você não colocou para o Mendeley. Aí o que que você pede? Você vem aqui nesse Files, Watch Folder, que ele vai olhar aquela pasta, e aí você vai pedir para o Mendeley ficar de olho sempre naqueles PDFs daquela pasta. Sempre que tiver um PDF naquela pasta, ele vai trazer para sua biblioteca. Normalmente, o Mendeley, o que que ele faz? Quando você vai adicionar um artigo de uma pasta, você coloca, e aí tem mais três PDFs. E aí ele pergunta: Ah, tem mais três PDFs, você não quer colocar? E aí você pode falar não. Ok, mas ele não vai ficar de olho naquela pasta. Essa função é: olha essa pasta aqui. Sempre que tiver um PDF nessa pasta, você vai trazer para o meu Mendeley. Ok? Então tem essa função, bem legal. Aí tem um outro aqui que é o estilo de citação, que é o estilo que o Mendeley está apresentando as suas referências, tanto que para mim, ó. Desculpa, gente. É, vai ficar um tempinho com ela latindo aí por causa do cachorro. Mas enfim, eu vim aqui. E aqui, ó, todos os. O jeito que minha referência está aparecendo aqui é porque eu estou com uma citação, meu estilo de citação alta. Se eu colocasse. Deixa eu ver isso aqui.
Ele era para ele mudar. Ou vai mudar depois. Não mudou, gente. Tá bom. Porque antes no outro mudava. Então é o estilo de citação que as minhas referências vão apresentar. Então eu posso clicar aqui e tenho APA, que é a Associação de Americana de Psicologia, a 7ª edição. Aí tem o de Sociologia, a ABNT, né? Associação de Normas Brasileiras, o I3E, enfim, tem algumas aqui mais. Aí tem esse pulinho, essa informação super importante, tá? Que eu vou já mostrar pra vocês, que é a citação, que eu acho que é o que é a principal coisa dessa oficina, né? Tipo, é o que eu sempre tento mostrar pra vocês. E os meus grupos também. E aí aqui eu posso gerenciar os meus grupos. Isso fica mais fácil olhar aqui, né? Tem o meu grupo aqui, ó. Vamos lá, o meu teste, cadê? Ele mostra que o meu grupo eu posso ter de até 25 pessoas, sim, os grupos têm um limite, tá bom? Então, eu posso ter até 25, igual eu falei, naquele meu de cosméticos só tinham dois, outro dois, tem um que a gente tava quase que no limite, né? E aí eu posso convidar os membros, tá? Eu esqueci de mostrar isso, desculpa. Mas como que eu coloco o convite? É o e-mail. Então, eu vou perguntar, João, qual que é o seu e-mail do Mendeley? Tem que ser o e-mail do Mendeley, tá bom? Coloco. Isa, qual que é o seu e-mail do Mendeley? Vou lá, coloco e mando os convites para eles e aí eles vão receber. E aí vai aparecer para mim que o convite foi enviado, a pessoa ainda não aceitou, porque tem que. É igual com todos os convites, né? Você recebe, você tem que clicar e aí ele abre e aparece para você aquela pasta, ok? E aí eu posso, né, gerenciar, fazer esse gerenciamento. Para eu mudar o texto, excluir a pasta e tudo mais do grupo, eu teria que vir aqui no grupo. Então, esse texto da semana acadêmica eu posso gerenciar, renomear ou deletar, ou criar uma subpasta dentro dele, ok? Se eu clicar aqui em deletar, ele deleta e não tem mais como voltar, não tem lixo pro grupo, tá? Ele deletou e já atualizou. Então, se eu abrir o meu Mendeley online, que eu tenho que lembrar de mostrar para vocês, já tá igualzinho o meu Mendeley que tá no desktop, tá bom? O aplicativo e a versão online estão iguais por causa da internet. Essa é uma das vantagens desse Mendeley, como eu falei. A desvantagem é, se você não tem internet, você não consegue fazer essa sincronização, ele não funciona tão bem. Então, beleza. Então, né, fazer o meu grupo, atualizações, citação, que era aqui. Então, a gente agora vai criar, vai instalar algumas funções que o Mendeley tem. A primeira seria esse web import. Não sei quem já está usando, quem já usou, quem está usando. Era uma coisa que eu adorava quando você às vezes tem que citar uma coisa, uma informação muito importante da internet, tá, gente? Não é tudo da internet que a gente pode citar. Mas, por exemplo, eu estava falando sobre a política nacional, uma política, né, sobre a tramitação de um projeto de lei sobre economia circular. Então, eu tinha que citar, né, o Senado, tudo mais, quando eles davam notícias sobre essa tramitação. E eu usava esse web import, que é você ir lá na página e ele consegue salvar aquela informação da página no seu Mendeley. Caso aquela página depois fosse excluída, você tinha isso. Mas, se alguém como eu estava usando e começou a ver que dava um bug, aí eu fui, desinstalei, instalei, troquei de aplicativo. Enfim, olhando os comentários, essa função está realmente, assim, tava dando um problema e não tá funcionando. Tanto que no meu aqui, ó, ela ficava bem aqui, ó. Era uma dessas funções que estavam aqui. E eu tive que, como se diz, desinstalar, porque ela não gerenciava. Eu clicava, era um símbolozinho do Mendeley. Só ver se ela para de latir. Era igual esse do Google Acadêmico que ficava aqui. E você digitava o seu login e tudo mais, e ele ficava aí, ó. Carregando, carregando, carregando. No final não ajudava em nada. Então, para mim, era muito mais fácil inserir manualmente as minhas referências. Tá bom? Falando em inserir manualmente, vamos voltar, que essa parte eu totalmente esqueci, gente. Peço perdão, mas essa parte foi na minha cabeça. Eu falando em inserir manualmente, vamos lá. Quando eu vim aqui para adicionar referências, eu tinha que, né, adicionar a pasta e adicionar uma referência manual, né? Então, assim, você vai criar essa referência porque você não tem um PDF dela. Por que às vezes eu não tenho um PDF dela? Ah, porque eu já li, ou porque eu tenho um artigo impresso, eu tenho um livro, que aí eu não tenho como colocar o livro no meu Mendeley, mas eu preciso citar aquele livro, né? Então, como eu falei, eu posso vir pelo DOI. Então, vamos lá. Aqui, ó. Tem esse artigo? Eu olhei esse artigo, mas eu não baixei. Então eu posso vir aqui nele. Cadê?
Vou procurar aqui, ó. E aí na página aqui tem esse aqui, ó. O DOI dele. Eu venho daqui pro final. Opa, eu tenho copiado o 4, se ele aceitar. Do 4 até a barra, tá bom? Vocês estão vendo aqui, né? Eu não pego o org barra, eu copio do 10, do 1, né? Que seria, até o 4. Ele tá pegando meu R aqui, mas enfim. Venho no meu Mendeley, coloco aqui, vou apagar aqui, e peço para ele localizar. E aí ele vai puxar os dados, metadados, são essas informações, o nome, o tipo do artigo, o título, o autor. Aqui, ó, viu? Pronto, metadados encontrados, foi preenchido. Então aqui, ó, ele colocou já o tipo certo da minha referência, o título, os autores, né? Qual que foi a revista, o journal, o ano, a página, o volume, todas as minhas informações. Então eu posso entrar aqui, eu não vou ter essa referência, não vou ter o PDF para ler como eu tenho um dos outros. Quer ver? Tá sincronizando. Aqui, ó. Se eu clicar aqui, ó, olha aqui meus files, meus arquivos. Eu não tenho meu PDF disponível, como eu tenho esse aqui do tiquezinho, né? Mas quando eu for citar, eu tenho a referência para citar. Então, se você precisa citar um documento que você não tem no Mendeley, mas você leu, você tem ele fisicamente, então você coloca assim, né? Eu posso citar, às vezes, um livro também. Então, veio aqui um livro, uma lei, às vezes. Eu gosto de fazer essas páginas assim, né? Eu tenho que citar a Constituição, eu tenho que citar a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Então, eu não vou vir aqui. Então, eu vou entrar já manualmente, que é o que ele faz. Então, se eu vou vir aqui, é uma lei. Então, eu vou vir aqui em Bio, e ele já vai trocar. Você viu? Ele troca. Então, ele vai me pedir outras informações. Para uma lei, ele me pede outras informações. Não, eu quero um livro. Um livro completo. Então, ele vem aqui, qual que é o autor, qual que é a editora, o volume, editora, cidade, publish, né? Ah, não, vou citar um capítulo de livro. Então, de novo, quem é o autor, quem organizou, tudo mais. Então, tem as informações para aquela informação. Você coloca ela e adiciona. Então, isso aí já é você que está adicionando. Perfeito? E aí, coloquei todas as minhas informações, bonitinho, estou escrevendo, vou escrever ou estou escrevendo o meu TCC, o meu projeto. Então, enquanto isso, eu vou aqui. Aqui. Hoje. E aí, enquanto o meu hoje está abrindo, vamos lá. Eu vou. Oi, alguém tem dúvida? Perfeito? Então, vou lá, gente. Acho que eu não esqueci ainda. Então, eu venho aqui em meu Tools, em Tools, são as ferramentas, né? Então, Web Import, para mim, realmente, até então, estava dando problema, né? Se ele voltar a funcionar, ótimo. E vou instalar o Mendeley City Mendeley de referência para o Word. Então, eu vou clicar aqui, vou baixar, fazer todo o processo e ele vai aparecer lá no meu Mendeley, tá? Eu não vou baixar agora aqui porque já tá dando bug, vai dar um problema maior. Quando ele abrir aqui, tá? Enquanto isso, tudo certo, né, gente? Tá. Então, tô aqui esperando abrir. Tá abrindo. Então, a gente vai para o Mendeley referência, que até como eu coloquei aqui, né? Tipo, velho, ele vai ser aquela, tipo, a sua chavinha, a finalização do seu artigo. Porque a pior coisa é, depois você já teve o trabalho de escrever e tudo mais, aí você ter que fazer a referência uma por uma, ou saber como referência. Gente, eu tô falando isso porque na época, como eu falei, eu comecei a usar o meu Mendeley na minha graduação, mas eu usava como fichamento. Então eu só lia meu Mendeley, não sabia para que que o Mendeley servia, não sabia para nada. Então eu só fazia assim. Aí como é que eu fazia? Olha, você tem noção, olha o trabalho que dava. Eu pegava um Word e aí eu colocava sempre os nomes. Por exemplo, eu citei. Tá abrindo aqui. Eu citei aquele artigo da escala. Então eu colocava o nome do artigo da escala. E aí eu ia no. Aqui, ó. No Google Acadêmico, vim aqui. Não sei se vocês sabem disso, né? Vocês podem copiar o estilo de extração, às vezes até pra saber se tá certo, né? Ou quando você for inserir manualmente, você pode pegar essas informações aqui para te ajudar a preencher. Então eu vim aqui, copiava.
E aí eu colocava uma por uma. Ah, eu citei o Leitão. Vamos lá colocar. Ah, eu citei Guarnieri. Procurava aqui qual que era a citação da Guarnieri, vinha aqui, copiava e colocava. Então, assim, todas as minhas citações eu tive que entrar uma por uma e saber se estava certo, se eu não esqueci, se eu citei um artigo lá no começo e depois eu esqueci de citar. Então, assim, gente, quando você tá para entregar TCC, projeto de pesquisa, tese, dissertação, a última coisa que você vai realmente lembrar, verificar é a citação. Ou é a referência, entendeu? Ou por uma coisa também que acontece, igual eu falei no começo, fiz todo o meu TCC em ABNT, vou mandar para uma revista. Já aconteceu. E aí eu fiz, ou você manda para uma revista, a revista te rejeita, e aí você vai mandar para outra. Aí você vai colocar no formato dessa outra revista. Só que essa outra revista pede a citação no estilo dela, mas é com aquele numeral, 1, 2, 3, 4, 5. Então você tem que ir lá e trocar totalmente a sua referência. Se você tem o Mendeley, você vai lá, vou mostrar aqui, clica, ele troca todo o estilo de formatação do seu texto, onde você usou o Mendeley. Se você não tem o Mendeley, aí você tem que fazer o quê? Você vai ter que trocar um por um. Gente, eu já fiz isso manualmente, porque uma vez o Mendeley deu um problema, parece até de brincou, era uma sexta-feira 13 mesmo, e deu um problema. Eu não consegui editar, a Patrícia não conseguia editar. Então a gente teve que fazer a referência manual uma por uma. Então, assim, eu sabia que eu citei o autor lá no começo. E aí, toda vez que eu citar alguém, eu vou ter que citar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. No meio dessa, a gente seria um autor e não colocou o número. A revista falou assim: ó, essa aqui não tá, você vai ter que numerar tudo de novo. Era tipo a referência 5 e eu tinha tipo 30 referências. Eu tinha que corrigir todas as referências de baixo e ver se eu não citei o autor. Então, assim, o trabalho que isso dá com prazo, gente. Então, assim, é uma propaganda, é realmente gerenciador de referência tanto o Mendeley quanto os outros, né, tem o solteiro, eles ajudam muito. A diferença, igual eu falo do Mendeley, é porque ele é, pá, ele é de graça. Por ele ser de graça, você consegue, né, não, você tem essas funções, então você consegue usar sem pagar nada, né? Então vamos lá. Voltando aqui, agora carregou, né? Eu tenho eu baixei. Quando você baixa, ele vai aparecer esse aqui, tá bom? Esse Mendeley City, que era o que a gente tava lá, ó. Quando você vem em Tools, você vai baixar o Mendeley City. Tá? Não vai aparecer para vocês esse Mendeley aqui, ó. Esse quadrado aqui que eu tô mostrando, enfim, porque esse é do meu Mendeley antigo, tá? Quem tem os dois, tudo bem. Não, dá para usar, dá para usar. Não, a indicação é não use os dois ao mesmo tempo, tá? Então, quem tem a versão antiga, quem já usa o Mendeley, que quando eu perguntei, já tinha uma galera que sabia o que era Mendeley, tinha usado. Então é isso. Ou você usa um, ou você usa outro. Não dá pra usar os dois juntos, porque dá problema no aplicativo e vai bagunçar. Então saiba qual usar. E eu vou usar aqui o Mendeley City. Então, de novo, criei aqui meu texto, tô aqui colocando. Vou abrir meu Mendeley City. Vai ser igual. Ele também. É igual eu falo assim, a parte boa e ruim dele é que ele é online, então tudo tá sincronizado. Mas a parte ruim é que se você não tiver internet, igual aqui, ele tá carregando, você não consegue usá-lo. Ok? Já o outro era isso, eu podia trabalhar offline ad eterno, porém, se eu não sincronizasse, eu ia perder a informação. Eu tô falando que já aconteceu com colegas de Bárbara. Eu fiz isso e o meu Mendeley não foi pra nuvem. Mas você sincronizou? Não. Então pronto. Porque ele sincronizava de tempo em tempo. Mas enfim. Às vezes, como o meu já estava logado, ele pede seu login. Você faz o mesmo login do Mendeley, puxa, vida que segue. Ou agora ele apareceu. Então veio aqui, ó. Todas. Ah, é porque o meu tava. Eu fui fazer aqui a oficina e ele ficou. Ele vai abrir na versão básica, aqui todas as minhas referências. Se você não tem nenhuma referência, isso aqui vai estar em branco. Tá bom? Então eu posso, por exemplo, eu quero citar um artigo e eu sei, né, mais ou menos onde ele tá. Eu posso procurar pela adicionado recentemente, lido recentemente, favoritos das minhas publicações, ou de alguma coleção, ou de algum grupo, ok? Então você pode vir aqui e você seleciona de onde que você quer. Eu vou colocar aqui nos meus lidos recentemente, tá? E aí, eu tô aqui, e aí eu quero citar. Tá, vamos voltando aqui, né? Antes de fazer isso, eu vou dar só informações básicas às vezes. A gente. É uma coisa até que eu cobro muito, e aí agora todo mundo que eu tiver na banca já vai saber, né? Por favor. Citação direta. Quando a gente tá fazendo uma citação direta, é aquilo, eu tô pegando literalmente o que o autor falou e estou colocando no texto. Sabe aqueles textinhos que você coloca entre aspas, né?
eu posso pegar aqui, vamos pegar aqui, para ficar mais claro. Vamos fazer certinho. Não, deixa eu pegar um aqui. E aí eu vou citar exatamente o que Vieira e Guarnieri falaram nesse texto, tá? Mas eu vou citar a parte que foi dos autores, tá, gente? Quando a gente faz isso aqui, eu estou citando o que foi, tipo assim, o que é resultado, o que é consideração final, tá? Quando a gente fala em introdução, o autor tá criando, mas ele tá criando com base em outras citações, então a gente tem que ler essas citações, tá? Então vem aqui, ó. Colocar aqui as barreiras, tal, tal, tal. Como que é? Identificação de cultura. Vamos pensar aqui, ó. Pegar tudo isso aqui. Ai, vou pegar. Ai, tudo aqui. Vou citar tudo isso aqui diretamente. Esse aqui, ó. Vai dar mais 3 linhas. Venho aqui, Ctrl C no meu computador. E venho aqui, aspas, e coloco. E aí, tal, então ficou um trecho. Tanto, gente, não tem diferença. Se a diferença vai ser na formatação, se é com 3 linhas ou não, é se vai ficar com recurso, sem, tá? Mas seria assim, se eu tenho uma citação direta, eu tenho que mostrar no meu texto uma indicação onde essa citação está no meu texto. Se é uma página, se é um artigo, se é um artigo de uma lei, eu tenho que mostrar para o meu leitor ou para a minha banca que está lendo ali e falar assim, tá, ele está citando Vieira e Guarnieri desse ano, que tá, né, esse trecho está na página tal, no artigo tal, alguma coisa assim. Eu tenho que pegar, conseguir pegar depois o artigo de Vieira com essa indicação, tá na página, vamos ver aqui já para vocês ficar mais fácil. Tá na minha página 15. Então, eu tenho que olhar a minha página 15 desse artigo e conseguir identificar exatamente aquele trecho, tá? Se não tiver isso, tá incorreto. Então, se eu for uma citação direta no começo da frase, enfim, no final da frase, né? Então, eu vou colocar nananana, tal, 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 vou falar mais tal, 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 e não sei o quê. E aí eu coloco aqui, ó, tipo, no começo. De acordo, vou colocar no começo, de acordo com Vieira e Guarnieri. Aí eu teria que colocar o ano e a página, tá? Beleza? Sim. 2 pontos, por exemplo. Só que isso eu faço com Mendeley, porque se eu colocar aqui 2020, página 15, manualmente, quando eu for buscar minhas referências, o Mendeley não vai puxar. Então eu posso vir aqui, beleza? Vamos vir aqui. Vou vir aqui, vou procurar qual que é o artigo. Tal, tal, tal. Qual que é o artigo? Aqui, ó. Vou clicar aqui, estão vendo? Aí ele vai aparecer, Vieira et al. 2019. Se eu fizer isso, inserir citação, ele vai inserir onde estava o meu cursor. Então, ele vai inserir aqui em Vieira, né? Dá uma analisada. Pronto. Ele inseriu Vieira e Guarnieri 2019. Porém, se vocês verem, eu não posso... Quando eu estou falando de acordo com fulano, ciclano, eu cito o nome da pessoa, eu coloco o nome dela fora do parênteses. Então, eu não vou repetir. Eu posso vir aqui apagar manualmente com esse Ixi, não. Esse menos às vezes ele aceita. Você pode vir aqui apagar, ou você pode vir aqui, ó, você pode corrigir aqui, clicando aqui, na verdade a gente tá. Viu aqui e apago. Mudou. E aí no texto ele vai chegar e vai mudar, né? Daqui a pouco ele muda. Viu? Mudou. Ou volta. Ai, caçamba. Ou eu posso vir aqui reverter, né? Deixa eu salvar. Ou, como eu estava falando, é uma citação direta. Eu vou clicar aqui, ó, em Vieira, estão vendo meu cursor aqui embaixo, né? Aqui, ó, Vieira et al. No Mendeley. Vou dar um clique. E aí ele vai aparecer as minhas informações. Então, vem aqui, ó. Como que a minha citação vai aparecer? As informações, autor, display. Então, eu posso vir aqui. Não, eu quero autor, ano. Então, às vezes pode ficar até melhor. Eu posso tirar aqui, ó, de acordo com. Nem preciso colocar. Então, eu venho aqui. Né? Vamos lá. Eu posso vir aqui e colocar autor ano, autor, ou só o ano. Nesse caso, eu vou deixar autor e ano, ok? Aí eu venho aqui, página. Eu quero colocar a informação da minha página, ou do meu capítulo, ou do meu livro, ou do número, ok? O meu é página. Então, eu vou colocar minha página 15. Ver se ela para aqui um pouquinho.
e salvo. Vai dar um tempinho, viu? Nossa, essa página aqui ficou errada aqui. Vamos ter que depois ter que dar uma corrigida. Então, eu venho, de acordo com Guarnieri, Vieri Guarnieri, 2019, página 15, ok. Entendeu? Então, eu preciso ter, numa citação direta, a informação da página, do número, do artigo, de algo que me ajude a identificar de onde você retirou aquele trecho que está em parênteses, tá? Citação direta é, eu estou pegando exatamente a fala do autor e colocando no meu texto. Eu não parafraseei, eu não fiz nada, porque tem algumas coisas, alguns conceitos que a gente não consegue, né? Tipo, como que eu vou colocar? Eu falei, então tá, vamos colocar, né? Uma dica também é não use tanta citação direta, tá, gente? Às vezes um texto com citação direta mostra que a gente não teve o trabalho de entender, de parafrasear, às vezes ligar um autor com o outro. Então, use só quando for necessário. Tá, fiz uma citação direta, beleza. Se fosse no final de frase, às vezes uma citação direta, a mesma coisa. Só que eu colocaria o quê? O nome do autor dentro. Então eu poderia colocar assim. Cadê? Tá, vou citar outro só pra gente. Só pra gente poder ter mais citação. Então eu vou vir aqui, vou clicar, e ela vai ficar ali no final. De novo, só tenho que clicar, viu aqui, viu? Autorando, esse jeito. Pedir para inserir a página. Ah, não, entendi agora, gente. Olha. Falha minha, tá, gente? Eu pensei que foi uma atualização. Eu tenho que aqui vir prefixo ou sufixo, então vai ser um prefixo. Eu vou colocar página. Isso. É isso. Vamos ver. Não, desfaça, gente. Tô falando que o Mendeley vai atualizando e a gente vai tendo que descobrir junto com ele. Isso, tá bom? Então, vem aqui, ó. Então, você coloca como sufixo. Vem aqui os detalhes, né? E você coloca lá o sufixo, ou você poderia colocar aqui, salvo, página. Beleza, citação direta. Agora eu vou fazer uma citação indireta. A citação indireta é o quê? Às vezes eu parafraseei, eu juntei 2, 3 artigos, ou só um artigo. Aí eu quero falar nos estudos de. Não sei se aqui. Ó, eu tô colocando, né? Encontrar tal, tal, tal. Eita. Lá. E aí eu escrevi tudo isso aqui. Aí igual, parece igual ao outro. A diferença é só que quando eu colocar tchau ver, eu vou inserir minha referência sem precisar, como se diz, colocar a página, tá? Então fica mais fácil. Então eu clico aqui, a diferença só, como ela tá no começo da frase, eu estou falando, né, de acordo com fulano, tudo mais, ou de novo, agora como ele não precisa, né? Eu posso vir aqui em Kuzma, clico, seleciono o tipo que eu quero, informação, eu quero o autoriano, o autor fora do parênteses, salvo, insiro minha citação. E aí vem aqui, ó. Né? Tá. Então, nos estudos de tal, então que ele vai deixar essa marcaçãozinha, blá, 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 blá. Ou o final de frase, né? Eu tenho toda a minha frase aqui, lá, 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 lá. E aí eu posso só inserir. Clico aqui. E esse aqui é mais fácil. É só inserir. Final de frase, você só clica e insere. E a pontuação vem depois, tá, gente? Pontuação é sempre depois que acaba a referência, tá? E aí, beleza. Contando que ó, se você clicar aqui, ele já abre para você citar, tá? Então, sempre citem aqui. Se você citar aqui, você vai ver o que acontece, que foi o que aconteceu comigo. Deu erro, tá? Então, você sempre senta aqui. Beleza, coloquei, citei todas as minhas referências, tá? Deixa eu ver se eu citar mais alguns aqui. Quero dar um enter aqui, mas ele não tá pegando. Vou citar. Eu posso também, às vezes eu fiz uma ideia e eu falar, nossa, no meu caso, né, na minha tese, eu tava procurando estudos sobre escalas, tudo mais, há poucas escalas, ou quando a gente fala assim, há poucos estudos, tudo mais, tal, a gente quer citar mais de algum autor, a gente precisa citar, tudo mais, então eu fiz uma ideia com 2, 3 autores, 2, 3 artigos. Então eu posso vir aqui, seleciono os artigos que eu quero, ok? E insiro a citação dos dois vai vir juntinhos, e aí ele vai ver a ordem que se dependendo da norma vem o ano vem antes, se dependendo da norma, é por ordem alfabética. E aí ele vai colocando, vai citando todo mundo aqui da forma que eu for citando, tudo mais. Beleza? E aí, igual que eu voltando, e aí você vai ver que minha citação, ela tá em estilo APA, da 7. Ah, não. Eu quero minha citação tem que vir com a BNT. Então eu vou vir aqui,
e pedir para trocar o meu estilo de citação. Então, aí todo o meu artigo, aqui vocês viram, mudou para ABNT. Então, ele colocou o nome aqui, tudo em caixa alta. Aqui no texto, ele já tirou esse ezinho que estava aqui, ó. Ele tirou e colocou ponto e vírgula. Então, ele vai trocando. Perfeito? E tem uma coisa que acontece. O ABNT não vai ter isso. Mas, se você estiver usando o estilo de citação em inglês, aqui. Aí vai vir aqui a linguagem da sua citação. Por exemplo, se eu estou usando minha citação em português, a minha referência, às vezes, no final vai ter fulano and ciclano, né? Já em português seria o e. Então, assim, não faz sentido você estar fazendo um texto numa língua e quando você for colocar suas referências, o texto, esse and, são alguns detalhes, vir em outra língua. Então, não adianta. Desculpa, meu texto está todo em português e a minha citação vem em inglês, né? Posso aqui, ó, trocar, vou vir aqui, change, e vou procurar o inglês. Cadê inglês, inglês, inglês? Oxi, inglês, deixa eu ver se tá aqui. E aí ainda tem essa, tem que saber se você tá usando o inglês britânico ou americano, tá? Vou usar o americano. Ok, coloquei. Então, aqui não mudou muito, mas a minha referência vai ter que mudar. Algumas coisas da minha referência, do meu estilo, se for ainda principalmente livro, algumas coisas assim, muda, tá? Então, isso é uma informação importante. Se você está usando, vai mandar para uma revista, uma coisa que é em inglês, a linguagem da sua citação muda, tá? Então, vem aqui. Então, você coloca o estilo da sua citação, ok? Você pode, normalmente, se vocês baixarem agora, a BNT, algumas coisas não vão ter, vocês vão ter que inserir manualmente. Então, vocês podem customizar um estilo, tá? Esse aqui é novo até. E procurar um estilo, que é um estilo que não tem. Então, eu vou vir aqui e vou procurar ver se tem uma BNT nova. O que que acontece? É sétima edição, nem lembro quando ela saiu. A BNT tem uma nova atualização há alguns anos. Até o pessoal pergunta, qual que é a última atualização? Você tem que procurar. Porque, como eu falei, o Mendeley ele é de acesso aberto, ele é livre, você não paga. Então, as contribuições, tem algumas contribuições, pelo menos o estilo de formatação, pelo que eu já aprendi, são outras pessoas fazendo e inserindo. Então, você tem que procurar para ver se tem uma nova. Então, você vem aqui, não colocar a BNT, às vezes aparece a BNT. Se você procurar a BNT, às vezes pode aparecer a BNT, ok? E às vezes às vezes só procurando. Aí você tem que vir aqui e ver o que que é. Nota, não é nota, numérico, então tá, não é isso que eu quero. Então eu posso vir a BNT aqui, ver qual que é, tentar procurar um. É porque no antigo ele mostrava a data, né? Então você vem aqui, escolhe uma aqui, dá uma pesquisada na internet, lida qual que o pessoal tá falando que é mais recente, por exemplo, vou colocar isso daqui do IPEA, tá? Aí ele vai mostrar isso aqui. Então você vai lá adicionar esse estilo de estação. Ele vai dar uma carregada e vai pegar essa nova estilo de estação. Então, você vai estar usando o estilo de estação ABNT, que é esse daqui. Fechou? Você pode atualizar, por exemplo, eu vim aqui e vi que, às vezes, o meu artigo que eu citei, ele não tem ano. A gente acontece, você vai colocar NA. Ou, às vezes, o nome veio errado, a ordem veio errada. Então, você pode ir lá no seu Mendeley, né? Dependendo do que for a correção. Você vem aqui. Quer ver esse aqui? Eu vou ter que colocar Vou colocar meu sobrenome. Vou trocar aqui. Beleza? Vou dar aqui, né? Eu nem preciso dar mais sincronização. Sincronizou. Vou voltar para o meu Mendeley, ou para o meu Word, e vou pedir para ele sincronizar. Ó, a minha era para trocar, vamos ver. Aquela coisa, né? Vamos mostrar como é que faz, ele não faz. Então era para ter sido assim, tá, gente? No outro Mendeley funcionava direitinho, né? Deixa eu apagar essa referência aqui e ver se ele vai. Vamos lá. Que era para ele ter vindo sincronizado e alterar essa referência, né? Lindo, maravilhoso. Aqui, ó. Ele já mudou aqui, tá bom? Então, se eu colocasse aqui, ele ia pegar e colocar Lima do jeito que tá lá. Ah, mas Lima tá errado em maiúsculo. Então, você vai lá e troca. Não, tá errado Lima. Não é Lima em maiúsculo. Ok? Vai sincronizar de novo. É sempre isso. Aí, então, por isso que é muito importante, toda vez que você fizer colocar um artigo, vocês viram, ó, agora foi certinho. Trocou, ele já trocou aqui, já atualizou aqui, enfim. Por estar na internet, de novo, repito, né? Ele vai estar sempre atualizado, é só ter a internet.
que o que eu ia falar é sempre importante, toda vez que você coloca um artigo, quando você pegar aqui, igual a gente colocou, né? Vou ficar indo e vindo, porque é melhor, às vezes vocês entenderam o que a gente tá falando. Sempre pegar o artigo, no, igual esse aqui que eu coloquei, e verificar se todas as informações, ou as principais informações, estão corretas ou se estão aqui. As principais é o tipo, se é artigo, journal article, que é o artigo, desculpa, foi todos que eu falei, agora que eu percebi que eu não falei. Se é um livro, se é uma lei, se é um capítulo de livro, se é um evento, tá? Vocês têm que colocar o título, se o título tá certo, porque às vezes ele puxa e puxa com um sobrenome, dependendo do PDF, ele vem. Se todos os autores estão, o nome, o ano, qual que é o autor, igual ele falar, ele coloca as informações, né? Então, assim, se todas essas informações estão aqui. Caso contrário, a sua citação no Word vai estar errado, porque o seu metadado, porque o seu dado do artigo tá errado. E aí não tem como, tipo, não é culpa do Word, né? Não é culpa da citação, é culpa de que você pegou a informação incompleta. Beleza? Então é isso. Coloquei todas as minhas informações, né? Tá. Fazer login, tá, isso aqui já mostrei, pode escolher a pasta. Tá, fiz isso aqui tudinho. Se aqui, gente, puder ficar repetindo, né? Vou mandar depois, mas é só pra gente não esquecer que tá faltando alguma coisa. Tá, então tá. Vamos lá, é isso mesmo. Aí, fiz tudo isso aqui, coloquei. Aí agora é aquela coisa que a gente fala, não pisca, porque isso aqui vai ser em 2 segundos, vai ser feito. E era aquela coisa que você poderia demorar um dia e esquecer, e o Mendeley vai colocar tudo pra você. Então eu tenho aqui uma, duas, é a mesma referência, não te colocar mais algumas aqui, ó. Vou sair colocando referência, só pra gente ter bastante referência pra vocês verem que isso seria. Ai, mas eu tô colocando separado, né, gente? Não adianta. Eu quero inserir mais uma aqui. Pronto, coloquei todas as referências. Então, imagina que eu tinha uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. 10 referências, mais ou menos. Eu teria que inserir 10 referências manualmente. Então tá. Então, escrevi todo o meu texto, introdução, referencial, teórico, método, resultados. Aí vou ter aquela partezinha final, que é o que a gente, tipo, finalizou, acabou meu artigo, tá tudo lindo. As minhas referências. Coloco minhas referências. Vou colocar meu cursor aqui embaixo. Aí eu venho aqui nesses 3 pontinhos, tá vendo? Vou clicar. E aí tem aqui, ó. Inserir bibliografia. Vou clicar. Ó, tá falando, a sua bibliografia vai ser inserida onde seu cursor está, ok? Ah, não. Então tá. Volto lá, troco meu cursor. Tá bom, vai ser aqui. De novo. Inserir, ele avisa de novo. Olha, legal, porque não sei nem tinha esse aviso, gente. Ele só ia. Continuou. Pronto. Aí, ó. Vocês viram, né? Um piscar de olhos, ele já colocou todas as minhas referências. Aqui, ó. Todas as minhas referências estão aqui, ó. De acordo com a minha citação. Aí é o que eu já falei, a parte boa do Mendeley é essa. Escrevi todo o meu texto em ABNT, que é o que tá aqui. Eu posso vir aqui nas configurações da citação, posso pedir para ele trocar para APA. Vou clicar aqui e vou pedir. Ele vai trocar, ok. Ele já configurou todo o meu texto, né? Deu um recuo, ok? E mudou também no meu texto. No texto, às vezes, a gente vai acabar não vendo direito, mas assim, aqui já mudou. Tá bom. Uma que fica assim, que é aquela do numeral que eu falei, que é a que mais dá trabalho, é a que mais dá problema. Né? Aí eu posso vir aqui, acho que logística era assim. Eu venho aqui no Logistics. Às vezes, se você tá indo para uma revista ou tudo mais, às vezes ela tem esse estilo de citação, tá? Então é só você procurar aqui e achar. Esse do Logistics foi um que eu fiz. Qual do Sustainability é igual? Que é o artigo, eu só posso até mostrar como é que ficou. Então, eu venho aqui, Vocês viram que assim que ele mostrou o estilo de citação aqui, ó, vamos lá, voltando, ele já mudou, é diferente. Aqui ele coloca, ao invés de colocar o exemplo, autor é um. Aí vai mostrar no texto que vai ser referência um. Vamos botar aqui na ABNT, né? Seria Smith, tal, 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 e Smith, tal, tal, tal. Já esse é um. Então, foi aqui, ó. O primeiro autor, de acordo com nananana, 2, tá, 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 tá. Aí vai vindo aqui, ó, 3, 4, de 5 a 7, 4, 5, 6, 7, 8. Ele vai colocando todos de acordo com o que tá no texto. Então, por exemplo, essa referência eu não quero mais aqui, eu quero. Essa minha referência não vai ser mais aqui. E eu vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui embaixo.
Vocês viram, assim que eu mudei, tirei a referência, ele já revisou e já tirou. Na verdade, agora o meu 1 começa aqui embaixo, o meu 3 aqui, meu 4, 5, coloquei aqui. Ele vai pegar o que era 1, virou 8. Então, assim, quando você trabalha com numeral e tudo mais, ajuda muito, porque foi isso. Esse artigo aqui, eu vou mostrar aqui exatamente isso, ó. Esse artigo aqui, ó, que é o da minha dissertação. A minha dissertação eu fiz toda em APA. Então, a APA era sempre autor-data, né? E se vocês olharem aqui, ela tá sempre. Deixa eu achar uma coisa aqui legal dela. Dissertação aqui, ó. Ela tá sempre em numeral. Então, assim, Santana 58, 58, 56. Então, assim, com o Mendeley, eu consegui ganhar esse tempo de ele fazer. E mesmo assim, ainda teve alguns que passaram batido e a gente teve que fazer na mão. Então, assim, ele já consegue fazer. Ok? Uma coisa que eu percebi aqui, que eu tô falando pra vocês, que era para corrigir. Por exemplo, tá vendo aqui essa citação? A sustentabilidade, o mercado da economia circular SD. É porque tá sem alguma informação, sem o ano. Então, você precisa voltar lá na informação, procurar qualquer, né? Esse aqui, ó. Você vê aqui, ó, ela tá sem nada. Ela só tem aqui, ó, sustentabilidade. Então, eu teria que trocar. Nossa, na verdade, o nome não é esse. O ano é 2024. Então, assim, você tem que vir, corrigir todas essas informações, né? O Mendeley ajuda de novo, mas se você não colocar a informação certa, vou aqui sincronizar, aqui ele não sincroniza automático, tá? Você tem que vir aqui e clicar para ele sincronizar. Vou pedir para sincronizar, pronto. Ele já mudou, aqui ó, de 23 total. Não era 24, aqui ó. Então ele vai 24, era para ser 24 se eu descer, né? Então ele vai lá e puxa a informação da forma como eu escrevi. Se eu escrever errado, vai sair errado, ok? Então, essa né, é a principal função do Mendeley. Já estamos acabando, estamos encerrando, né? Coloquei tudo. Então, gente, né, a informação é sempre... verifica se a informação está correta, né? Faça citações diretas indicando a página, tá? Né, qualquer página, qualquer texto. Uma coisa que eu aprendi é, tipo, se elas não têm como indicar a página, então faça de alguma forma que o seu leitor consiga indicar de onde aquele seu trecho foi retirado, tá bom? Seja uma citação de 3 páginas, né? Porque uma citação, por exemplo, ou de 3 linhas, se for uma citação de 3 linhas, tá aqui, ela fica dentro do texto. Se for aquela citação com mais de 3 linhas, claro, o que estava aqui, cadê? Volta. Aí aquela coisa assim, tem que ter um recuo de tantos centímetros, que é aquela que a gente faz assim, né? A gente faz assim e o Mendeley não vai. O Word. Né? Então, total, a gente deixa aquela informaçãozinha bonitinha aqui no recuo de tantos centímetros, assim, aquela com linha menor. Tem que ler o manual, né? E aí ele deixa assim bonitinho. Também precisa ter, porque às vezes o pessoal acha que só essa daqui que a gente precisa ter a indicação da página. Não. Como se fala? Citação direta, página, a gente sempre indica. Citação direta é sua fala, você não precisa colocar entre aspas, tá bom? É só sua fala, a sua paráfrase dos estudos. E aí, você acabou tudo isso, lindo, maravilhoso. Aí agora é só você salvar. Deixa eu ver, esse aqui não tem mais isso. Eu ia mostrar uma coisa aqui, mas essa parte não tem ainda nele, infelizmente. Então você salva e finalizou, ok? E aí, de novo, lembrando, se for um artigo em grupos, se for um artigo com seu orientador, tudo mais, tenha sempre uma página, tenha sempre o grupo compartilhado, tá? Porque às vezes a pessoa for abrir, pode dar algum problema, a situação pode não funcionar. Tá bom? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Né? Deixar referente de acordo com o texto. E era isso, pessoal. Eu acho que se alguém tiver alguma dúvida, algum problema, né? Eu acho que quem tiver começando a usar o Mendeley agora, né? Pegar essa oficina, já começar a organizar o seu Mendeley, né? Certinho, porque igual eu falei, eu tenho o meu Mendeley desde que eu comecei na minha graduação. Então, como eu mostrei aqui, ele tem todos os meus artigos. Essa é uma coisa que eu acho maravilhosa do Mendeley, que é isso. Tipo, aqui, tira isso aqui, ó. Eu tenho desde o artigo que eu coloquei em 2014 até o que eu coloquei hoje. Então, tipo, tem 10 anos de Mendeley aqui. Eu já troquei de computador. Isso, boa. Agora eu lembrei falando que eu trocar de computador. Uma das coisas que eu falei que dá pra acontecer
Aquela coisa, eu terminei, mas não terminei, gente. Desculpa, vamos lá. Eu posso, por exemplo, você tá no estágio, tá no seu trabalho, você não pode baixar o Mendeley, tá? Essa versão tem a versão online, que você pode usar aqui na internet. Você pode vir aqui no fazer o seu login. Depois, se fizer o download, você vem aqui, faz o seu login. Não, por que tá pedindo para instituição? É para fazer com a minha conta. Pera aí, gente, deixa eu só fazer com a minha conta aqui. Na outra página. Faz o seu login normal. É porque tem tanta informação do Mendeley que a gente acaba passando batido e esquecendo. Deixa eu ver aqui. Ou também, né, não encher vocês com tanta informação, porque quem tá aprendendo agora. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele daqui. Que tinha como. Eu, hein? É porque tinha. Vamos ver esse aqui. Hum, tinha uma informação dele que ele conseguia me abrir online. Deixa eu ver se eu consigo pegar essa informação. Ai, eu odeio isso aqui do carro. Hum. É isso, né, gente? A plataforma, gosto de fazer. Como ela vai atualizando, você tem um site que eu tenho que lembrar, um blog que a Patrícia sempre recomendava, que a gente olhasse para poder ter as dúvidas, né? Como se fosse. Era um site de uma pessoa que estava sempre atualizando com o Mendeley e ela mostrava. Vamos ver se foi. Vai ser isso mesmo, tá, gente? Agora eu entendi qual que é o. Vamos ver se vai. É porque eu, como eu falei, eu não uso a versão online, então eu peço desculpa, mas tem realmente um. Bárbara, Oi. assim, eu meio que cheguei, você já estava explicando sobre as citações e tudo mais. Aham. Eu queria entender, que eu vou precisar do Mendeley. Eu consigo upar o artigo, o livro, qualquer coisa dentro dele, né? Sim, então, Ah, não, beleza, é beleza. isso, ó. Por exemplo, quem falou? Eu vi aqui. Will. O Will. Então tá, por exemplo, vou pegar aqui exatamente isso. Tem um livro aqui, ó. Ai, cadê o livro que eu coloquei da Patrícia aqui, ó? Esse livro aqui eu usei e não tem. É aqui. Então, esse livro aqui, tá? Beleza, eu tenho aqui A Corrida pelo Crescimento. Eu li ele fisicamente. Então, eu venho aqui. Open Files não. Fecha aqui. Volta lá em cima. Adicionar referência, tá? Aí eu vou aqui adicionar a referência manualmente, que aí você vai criar a referência sem o PDF. É isso que eu falei, isso inclui o livro. Aí você vai vir aqui e eu vou adicionar o book. Aí ele vai pedir o texto. Aí autor. Aí você tem que. Aí até é bom explicar, autor, igual ele coloca aqui, exemplo. É sempre o último nome e depois o primeiro nome. Igual ele colocou aqui, ó, né? É Jane Smith. Então é Smith, vírgula, Jane. É igual esse aqui que você. Aí eu posso adicionar outro autor se quiser, se tiver, ou se não tiver, eu excluo. Qual que é o ano? Aí você vem naquela outra página aqui, né? No começo aqui, ó. Aqui, ó. Na segunda página que você fica aqui, ela tem como citar, né? Então você vai colocar 1947, né? Tem lá, tipo, cadê o ano dele? Esse mesmo? Bárbara, Oi. esse medley é só em inglês ou tem como traduzir ele, as coisas tudo? É só em inglês. Só em inglês, mas assim. Mas dá pra você. É só em inglês, mas assim. Aí você usando, você vai começar a pegar algumas coisas, já vai gravar, mas qualquer coisa você pega no celular e coloca lá pra traduzir, dá uma fotinho, tentar traduzir pra você entender qual que é o problema, entendeu? Mas ele, a linguagem dele é em inglês. Você pode fazer, tipo, trocar pra uma linguagem em português as suas citações, mas ele, até onde eu saiba, ele é em português, ou em inglês, tá?
Aí, No slide você vai disponibilizar onde? os slides a gente vai mandar por e-mail, tá? Para todo mundo que tiver inscrito, tiver recebido o check-in aqui, eu mando por e-mail, tá? Tá Até bom. o final de semana, antes que eu esqueça. Tá bom? Qualquer coisa. Se você utilizar ele no browser e usar a extensão de traduzir, ele traduz para português, mas é só no browser. Ah, é isso, verdade, verdade. Quando ele abriu aqui o browser, aquela coisa assim, né? Tem essa opção. Vamos ver aqui. Gente, por alguma coisa ele não quer. Deixa eu ver se eu consigo abrir o. É porque ele tá pedindo meu e-mail institucional. E o meu e-mail institucional não é o que eu uso, né? Então, meu e-mail ele vai ser totalmente diferente. Vamos ver aqui o que ele acha. Aquela coisa assim, né? Vamos ver se pulou. Então, tipo assim, se eu quiser citar uma referência de um livro que eu vi na BCE Digital, aí eu tenho que fazer manualmente a adição dele. Isso. Você vai ter que pegar isso aqui e colocar, igual eu fiz aqui. Eu coloquei tudo. Aí eu vou lá aqui e entro. Beleza? E aí eu coloco. Aí você vai lá, não tem bem aqui, aí eu coloquei. Aí a diferença vai ser igual que eu falei. Todas as referências que você colocar manualmente, ele vai aparecer sem o arquivo. Mas você tem um metadados, você tem os dados, né? Pra você citar. É isso, tipo. Então você tem que saber se, esse livro eu não vou conseguir ler, não vou fazer o fichamento dele. Aqui, ó, eu posso fazer aqui. O que que eu posso fazer? Eu vou conseguir fazer uma anotação geral desse livro. Eu posso colocar aqui todos os meus fichamentos, mas eu não vou conseguir fazer igual eu fiz no outro. Eu não vou poder fazer os meus comentários, as minhas marcações. Olha que lindo. Eu tô tentando realmente aqui entrar pelo outro pra mostrar pra vocês, mas por algum motivo ele não tá indo, né? Então qualquer coisa eu coloco esse passo a passo no PDF. Quando eu conseguir, se ele atualizar, se estiver funcionando, eu coloco esse passo a passo do browser aqui no PDF, porque pra mim tá ainda assim, ó. Tá? Eu tento pular, ele volta pra minha senha, pedindo a minha senha da UNB. Eu tento acessar, ele vai lá e. Ó, eu tento tentar com a minha senha da UNB. Aí fica login, 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 volta e não vai, né? Enfim, mas basicamente era pra ele estar funcionando. Viu? Aí, aqui, ó, é o que o Will falou. Você pode vir aqui, ó. Se você tiver o aplicativo, você vem aqui e automaticamente ele pega inglês e automaticamente ele já traduz para português, se você quiser. Tá? Quem tinha perguntado, ó. Eu já tenho essa conta e ele fica aí, ó. Gente, às vezes pode ser igual que é o problema que a gente da comissão teve com o Simples esses dias, enfim. Às vezes as plataformas estão de graça, então elas vão tendo umas atualizações e a gente não consegue entender e depois volta. Mas, basicamente, era para, assim, quando você fizesse o login aqui no Mendeley, aqui online, ele aparecer isso aqui, ó. Essa carinha aqui. Era, assim, o aplicativo e o online ia ser a mesma coisa. Então, se você não conseguisse trabalhar no desktop, você conseguiria trabalhar com ele, ou no aplicativo, né, no software, você conseguiria trabalhar com ele online, né? É igualzinho. Então, eu acho que é isso. Gente, se tiver mais alguma dúvida, pode falar. Estão me ouvindo, né? Tá. Já te aconteceu de mudar, assim, de citação, né? De mudar de APA para a BNT e, de repente, sumir algumas referências? Não, assim, o meu, às vezes, até então, nunca tinha acontecido. O que já aconteceu comigo aqui, né, que a gente colocou, eu posso vir aqui e tá em ABNT e pedir para colocar em Sustainability, né, que aqui, ó. E aí ele não trocar as partes que eu não coloquei como Mendeley. Por exemplo, se eu coloquei serialmente Vieira 2025, 2024, aquela parte que eu fiz manualmente, ele não fez. Talvez você pode tentar, se você, porque pelo menos antes do Mendeley tinha muito disso, se você tenta editar manualmente, tipo, não colocar aqui, nessa caixinha que vocês estão vendo aqui, né? Eu vou editar aqui, eu já, né? Aí ele dá um. Antes era isso, ele dava uns bugzinhos e aí travava. E aí, quando eu ia trocar, às vezes, ele não aceitava, falava assim, erro, tudo mais. Aqui ele voltou, né? Mas quando, nas outras versões, você pode olhar a sua versão. Nas outras versões, quando a gente coloca para editar manualmente, ele não aceita, ele dá um erro. E aí, nisso, pode ser que por isso que esteja perdendo. Realmente, eu não sei.
Não, isso ainda não aconteceu comigo, né? Mas já viu de sair errado. Aí você tem que depois fazer manualmente, só isso. Certinho? Mais alguma dúvida? Ó, então, sem ninguém, eu vou passar a palavra para os meninos, mas aqui já fica aqui, vai ficar o PDF, né? E aí eu vou tentar buscar, descobrir por que o Mendeley no, lá não está dando certo, né? E aí eu coloco aqui na aplicação, né, para vocês verem, para quem esteve presencial, né? Ou para quem não teve presencial, não, para quem estava aqui. E aí a gente coloca aqui. E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, pode mandar pro meu e-mail, esse Vieira Bárbara, tá? E muito obrigada, gente. E obrigada à Semana Acadêmica, né? Mais uma vez a gente tá aqui, né? Então, pode falar, João. Obrigado, professora. Vou mutar aqui o. Bom, então, assim, finalizamos o workshop de gerenciamento de referências com o Mendeley, né? Agradecemos ao ministrante Bárbara Vieira pela participação na 12ª Semana Acadêmica. Informamos que a declaração serão enviadas por e-mail. Também estarão disponíveis nos seus ingressos no Simpla em até 24 horas para quem participou mais de 75% da palestra, né? Do workshop, no caso. Também lembramos que mais tarde vamos ter mais atividades na Semana Acadêmica de Administração, então se inscrevam. Relembrando também de participar da nossa campanha de solidariedade, estamos aceitando doação de roupa, comida e alimentos não perecíveis, além, né, de ração para animais. E a gente está aceitando lá no auditório azul da FACE e em nossos pontos de coleta. E a gente vai ficar muito agradecido se vocês colaborarem. Agradecemos também a nossos patrocinadores da Fazenda e Mercado Malunga, a Caricari, a Tom de Ébano, as Trantas Mouras e a Metspa. É isso, muito obrigado. Obrigada, gente. Pode separar a gravação, João. E aí, alguém tinha levantado a mão? Não sei se era dúvida ou já tá solucionado.